Olá então, boa tarde, bom dia, boa noite, todas os cordiais bom dia. É com uma grande satisfação que nesse momento iniciamos mais um programa, até tô me embargando aqui porque eu tô procurando duas coisas. Não, eu tô procurando duas coisas ao mesmo tempo, mas é a carteira aqui que eu tava vendo. Cabeça de homem não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, só de mulher. Pode botar mulher no teu lugar de âncora aí, que só mulher consegue. É verdade, é verdade. Bueno, então hoje, iniciando o nosso programa, 14/4/2018. Bom dia, o nosso Vassa. Bom dia, Sultulhão, bom dia, Maurício Machado, bom dia, Urataú, bom dia aos ouvintes do Face e bom dia aos ouvintes da Rádio Positivo FM 96.3. Que coisa mais querida esse homem. Bom dia, então, ao nosso... Bom dia, Urataú Gomes, o nosso cientista político. O homem tá mal hoje, o café foi fraco, não pegou as boas gajetas, tava meio bichada, mofou e pá. Bom dia, Silto, bom dia, Vassa, bom dia, Maurício Machado e o Maurício Campos, que estará chegando daqui a pouco, meio atrasadinho. Bom dia, amigos do Facebook e ouvintes da 96.3 MHz. Muito bem. Eu tô só campeando aqui. Tá, já achei. Tô campeando aqui os anúncios porque o Maurício Campos da Colina não tinha chego até o presente momento, ou seja, não chegou até o presente momento. E aí, então, você fica tudo... Acho que ele caiu no buraco que tinha lá na Barão do Triunfo, lá. É, bem verdade. Aquele buraco que ele denunciava no programa passado. É verdade. Bueno. E ele magrinho vai embora, rapaz. É verdade. Bueno, tia, antes da gente fazer todo o entreveiro aqui com relação às pautas, até vou ler as pautas primeiro aqui. Isso, eu acho que tu pode contar a tua historinha, relacionar as pautas, a gente faz um breve comentário e depois entra com os anunciantes, aí pode ser que o Maurício... Sim, tá certo. Bueno, então pessoal que está nos assistindo no Face, está nos escutando, hoje eu vou falar então, todo o programa, se der tempo, eu vou falar sobre alguma coisa relacionada com alguma historinha. Supostamente vocês podem ter noção do que eu vou falar, mas é altamente interessante. É uma história de quatro mulheres, de quatro tipos, né, de estações de mulheres, todas da mesma família, a filha, a mãe, a avó e a bisavó. Então estava a filha assistindo a sua mãe a fazer um peixe, e cada vez que ela ia fazer o peixe, ela cortava a cabeça e o rabo do peixe. E consequentemente a filha, vendo aquilo, começou chegou o nosso Maurício Campos da Colina, e aí então o que ocorre? Ela começou a fazer a pergunta, por que cada vez que ela ia fazer o peixe, ela cortava a cabeça e o rabo do peixe? E aí o que ocorreu? A mãe então chegou e disse, olha filha, isso é uma tradição de família, isso a tua avó fazia, e aí a gente vinha fazendo. E como a avó também morava na mesma rua, ela chegou lá e foi perguntar para a avó, né, o que era essa questão de fazer um peixe, que cada vez que ia fazer o peixe, cortava a cabeça e o rabo do peixe. Consequentemente, a mãe também chegou, a avó no caso, né, chegou e disse para a filha, minha neta, isso é uma tradição de família, tudo uma tradição de família. Bueno, como a bisa também morava perto, mais uma casa adiante, a neta então foi até a casa da bisa. Bisa, vim aqui falar contigo. A minha mãe faz, a minha avó também, cada vez que vão fazer o peixe, elas cortam a cabeça e o rabo do peixe. E falaram que era tradição de família. Eu queria saber que tipo de tradição é essa. E aí a bisa falou, não filha, isso não é tradição de família. É que a minha forma era pequena, então eu cortava a cabeça e o rabo do peixe cada vez que eu ia fazer. Entende? Então é isso que ocorre com muitas pessoas que hoje fazem as coisas, vão fazendo e não sabem por que estão fazendo. E a gente às vezes fica até preocupado, né? Por que tu tá fazendo isso? Por quê? Então é umas coisas assim, ó, tipo, as pessoas passam na frente da igreja e fazem o sinal da cruz, entende? Então, o Maurício está dizendo que faz isso, entende? Então tem várias coisas. Cemitério, né? Na frente do cemitério também. Entendo, né? O cara faz que é Deus me livre. Eu faço na frente do cemitério.
Entende, pessoal? Então é uma das coisas assim, ó, que esse tipo de historinha, que eu vou começar a contar aqui, iniciar os trabalhos, é uma coisa que chama atenção, porque as pessoas vão fazendo e não se dão conta o porquê estão fazendo. Quantas coisas hoje nós fizemos que não nos dão conta, a gente não se dá conta por que está fazendo. Só sabe que está fazendo, porque viu alguém fazer. Não é isso, Otávio? É a minha esperança, inclusive, né? Porque se perderam aí praticamente 3 gerações em função de que uma forma era pequena, se tirava a cabeça e o rabo do peixe, a avó e a mãe cortavam e achavam que era por uma questão de tradição familiar. E não é uma tradição familiar. E graças a Deus a filha, essa geração nova, chegou e fez o óbvio, né? Tudo é carente e merecedor de questionamento. É que a gente fala, inclusive, sobre o que a imprensa publica. Então é preciso que se questione. Daqui a pouco o que se está fazendo não faz o menor sentido. E se alega ser uma tradição, que por tradição se está fazendo, quando a rigor é uma coisa completamente simples que poderia ser de outra maneira. E é um desperdício, né? Porque uma cabeça de peixe assado é bem gostoso. É verdade. Frita também é bárbara. Entendeu, pessoal? Então é só para colocar para que vocês fiquem pensando, né? Por que eu estou fazendo certas coisas que eu nem sei por quê? Então é as coisas bárbaras, né? Não sei se alguém mais tem alguma coisa para... Bueno, então vamos dar início, então, às pautas, então, guris. Reajuste salarial. O homem não abandonou o picolé chicabon ainda. Ué. Depois vou trazer as fraldas para trocar aqui. Ué, tem... Bom dia aos Agora ouvintes, é bom, gente. O e chicabon aos telespectadores. Mas agora mesmo o Silvio estava falando em questão de tradição. No inverno tem gente que toma cerveja gelada. Eu não sou muito afeto à cerveja, então eu como picolé. Eu saí da tradição. Tá bem. Tá bem? Mas sobre essa questão do reajuste salarial, aí veio uma proposta para os sindicatos, para o Simba e para o Simprofem, que eu até escrevi no meu blog, alguns comentários, porque eu entrei em contato com algumas fontes da Câmara de Vereadores, e nós vamos nos aprofundar nisso. Tem coisas boas, mas tem grandes coisas ali que é obrigação do Executivo. Será? Mas nós vamos falar isso. E foi propostas estapafúrdias. Muito bem. Vamos então, alvarás com desconto. O que significa isso? Pois é uma pauta que o Maurício colocou também, mas é muito estranho, né? A pessoa pagava 200 e poucos reais, passou a pagar 700, que deu 300 reais 300% de aumento, perdão. E agora, em cima desse aumento de 300%, eles dão 20%. Então, Se pagar em dia, né? Se pagar em dia. Então, 20% de 700, para fazer uma conta redonda aqui, são 140. Então, a pessoa, em vez de pagar 700, vai pagar 560, entendeu? Continua um aumento de mais de 150%, entendeu, né? Sim, 280, se tirou 20%. Entendeu? 280%. Aí, o nosso matemático. Não. Ele tira sobre o total, o percentual inverso é diferente. Tu subiu 300%, vai para 700, tá? Tu vai tirar dos 700 20%. Colocar 20% é uma coisa, tirar é outro, dá outra conta. 20% dá menos 140, aí tu fica em 560. 560 para 200, tu tem quase 200% de aumento. 200, entendeu? Ou isso, perto dessa conta que tu deu. Prefeito 10 mais do Face. É uma pauta aí que saiu na imprensa local, que o prefeito está entre os 10 políticos mais atuantes e mais influentes na rede social. E aí nós vamos falar, né? Até que ponto essa influência repercute e dá retorno aos munícipes. Tá bem. Monitores de estacionamento. Não sei, essa tinha que perguntar pro Maurício Machado, parece que houve tem que perguntar pro Maurício Machado, que foi notificado, né? Mas parece que a SMTC tá nos ouvindo, e obrigado pela audiência, e parece que o nosso ferro na semana passada fez com que alguns Smurfs começassem a trabalhar, né? Eu vi um ali na rua da Panvel, com um computadorzinho de mão, anotando uma placa. O Maurício Machado fez um teste, deixou o carro dele, não me lembro onde, e ele recebeu realmente o papelzinho ali. Pode receber, o Maurício, pode receber, recebeu, todo mundo recebe. Aquilo ali é um Godot, entende? Godot, então não adianta. Não, o Godot não, nem esse Godot vinha acontecendo, né? Depois do Pau cantou aqui no programa aqui. Eles saíram do Wi-Fi da Câmara. Não foi o Galo, viu? O Galo canta noutra rádio. Foi o Pau cantou aqui. Aí eles saíram do Wi-Fi da Câmara e foram trabalhar. Tu vê só que troço mais lindo? Demissão do CC de vereador. Mas o que é isso, rapaz? Isso aí nós vamos falar porque o Lelinho teve seu assessor na imprensa demitido. E nós vamos nos aprofundar, porque parece que foi demissão direta da mesa
diretora da Câmara e sem processo administrativo disciplinar. Quem tem autonomia de demitir o CC do vereador? O próprio vereador. Agora, se for a mesa diretora da Câmara, tem que abrir processo administrativo disciplinar. E parece que não houve. E para aí eu fiquei sabendo de fontes que houve outras coisas que não eram motivo de demissão, mas que nós vamos nos aprofundar aí. Alckmin cai na justiça comum? Aquilo que nós estávamos falando, que até o Urataú levantou a hipótese do presidente Michel Temer concorrer ao Senado, que aí ele teria que renunciar ao cargo até ontem, né? Só que o presidente não renunciou, então a tendência é que ele concorra à reeleição ou não concorra, mas enquanto isso ele fica com foro privilegiado. Como o Alckmin era governador do estado e ele pretende concorrer a governador, é pré-candidato a governador, ele renunciou e renunciando ele cai na justiça comum e já caiu na mão do Moro. E aí nós vamos nos aprofundar mais. Muito. E a Globo é PT? Pois olha, meu amigo, o Maurício nos mandou um áudio aqui, tá viralizando aí na rede social, de um jornalista da Rede Globo, Chico Pinheiro. Ele fala no Jornal da Manhã na Globo. E o áudio revela a integração e o apoio total e restrito dos jornalistas e da empresa ao Lula. Então essa blague até se der, eu vou colocar o áudio aqui para vocês escutarem a posição do Chico Pinheiro. Muito bem. Vamos então para o próximo massacre no caixa eletrônico. Tio, a questão é o seguinte, tá acontecendo uma coisa bem desagradável. Nesse universo que tá tudo meio perdido, o pessoal que atende, que ganha dinheiro e trabalha, os bancos, né, estão avançando o sinal fortissimamente. A fim de não terem mais funcionários, sei lá o quê, eles embretam as pessoas todas no caixa eletrônico e impedem que elas entrem nos bancos, botam quase uma barreira na porta. Aí, determinados dias Mas vamos falar a respeito, um tumulto aqui. É isso aí, o Maurício ficou bosteando, como diz o gaúcho. Machado. O Machado. Religião discriminadas? Pois vamos falar disso, né? O presidente da Câmara lançou 2 decretos-lei ali que foram aprovados, privilegiando determinadas categorias religiosas. E novamente, até depois tinha que ver lá, Maurício, se foi todo o lote que votou a favor, né? Isso aí nós vamos Resta nós saber o que acham os demais. Agora eu vou falar durante a matéria. Nós vamos debater e até vai haver alguma discordância, mas eu acho que não foi o presidente da Câmara que fez o decreto, porque se eu não me engano, o decreto cabe ao Executivo e não ao Legislativo. E aí o Executivo só dá o aval, o Legislativo só dá o aval. Para mim foi o Executivo que fez o decreto. A assinatura que está embaixo aqui é a do presidente da Câmara. Bom, é uma dúvida que eu tenho, não sei se o presidente da Câmara também veio do gabinete da Câmara do presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem a prerrogativa de presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé, do Estado do Rio Grande do Sul, Barra de Mar, conforme dispõe o artigo 70, parágrafo 3º e 7º da Lei Orgânica do Município, 109, parágrafo não sei o que, Poder Legislativo, a lei seguinte fica, e aí vai. Bem. Institui dia, vamos ver agora, daqui a pouco mais a gente já proseia sobre isso. Hidrômetro no Alta Gomes. Mas que barbaridade! Da Vicentina, hein? Eu vi uma postagem no Facebook do nosso colega da profissão, Marquinhos Silva, jornalista da Rádio Cultura, afirmando que botaram o hidrômetro na Vila Vicentina também. E para mim chegou a informação inicial que era na Vila Vicentina e depois chegou a informação que não era na Vila Vicentina, que era no Alta Gomes. Aí foi nas duas. Secretário lesionado. Pois é. Mas que barbaridade. Final de semana passado, parece que houve uma ocorrência policial aí, né? E diz que envolvia alguém. E agora parece que um foi visto aí, meio sequelado aí. Pô, as pessoas tropeçam até isso aí pra fazer uma graça aqui, assim, meio por longe, assim. Parece que não houve ocorrência, não se conseguia informação. E aí determinadas pessoas próximas e tal, passaram por um determinado secretário aí, todo remendado, cheio de pontos roxos e tal. Às vezes tropeçou, né, tipo? O cara vai em alguma festa aí, se diverte meio, mas passa ele sabe quem é o secretário, não, tia? Olha, tia, é só olhar pras pessoas que tu vai ver quem é. Porque tá meio assim, invisível, né? Será que houve, gente? É brabo. Tu sabe de alguma coisa disso, Maurício Campos da Colina? Não, eu não sei. O que corre é boato é que é... Puxa o microfone pra ti que tua hora tá ficando muito baixo. O que corre é os boatos é que é problema de ordem particular, ordem familiar, aí então aí eu me abstenho. Não, eu me abstenho também, eu só fico surpreso com as lesões, né, e tal. Tanto é que eu não entro no mérito, só acho graça da coisa. Não, e é interessante que faz de tudo, né, pra esconder, e não adianta, os caras têm que sair da toca, né? Sai da toca, foste tu, malvado. Foste tu, bicho velho.
velho. O que convém é um pouco mais de cautela das pessoas, né? Estão investidas numa função pública que é importante na comunidade, precisa se acautelar um pouco. Tu sabe que eu acho interessante isso que tu fala, Oratão? Porque os caras vão pro lado público e não querem ser comentado. É como nada tivesse acontecido, algo... Tchê, então por que vão para algo público, rapaz? Isso só mostra a confusão que as pessoas fazem, né? Porque quando tu assume essa responsabilidade de representar a cidade de alguma maneira publicamente, a tua conduta, teu comportamento, tu é obrigado a resguardar isso em respeito às pessoas. Não é por ti, não é por tu quer te afundar, problema teu, né? É a questão pessoal tua, mas tu precisa fazer isso até em respeito à comunidade, né? Porque afinal tu desempenha uma função, não é? Que representa todo mundo, né? É verdade. Bueno, então vamos dar início ao... Só um questionamento, o prefeito andou em Portugal e até agora Foi aprender português de Portugal. Só que eu queria saber da assessoria da imprensa da municipalidade, das secretarias, se houve retorno aos bagenses dessa visita a Portugal de 2 dias no final de fevereiro, antes do carnaval que ele desfilou. Eu também quero saber da vereadora Lia Regina e da vereadora Marina Portela se houve retorno à visita delas a Minas Gerais, porque foram buscar feiras e até agora eu não vi nada de retorno. Talvez eu, como saio pouco na rua, não tenha visto. Então eu quero saber dela, das edis, se houve retorno. E quero saber também por que tem uma parlamentar que está para assumir uma secretaria e que viajou para Portugal agora. Quem? Parece que a vereadora Marina Portela viajou para Portugal. O que tem lá em Portugal, hein? Eu acho que ela foi aprender português de Portugal para poder assumir a secretaria. Fala aí, tira o áudio aí, porque tu tá que nem o... Tira o áudio aí, que bagualismo a nossa produção. Bueno. Bota os brinquedos na mão dos caras, o cara não sabe o que fazer com eles, é um espeto. Bueno. Não, foi o Vassourão que me botou na mão. Vamos então. O Vassourão acostumado com cavalo, né? Cara antigo não pode pegar brinquedo moderno. Agora então, vamos dar início às nossas pautas e a partir daí o programa não para. Reajuste salarial. Maurício Campos da Colina. O prefeito recebeu o Simba e o Simprofem. Recebeu? Recebeu. Tava ele lá no Salão Oval, juntamente com o secretário da Fazenda, o nosso nobre doutor José Otávio Ferrer. É doutor, é advogado, é matemático, não sei se fez outras faculdades, ele foi presidente do TCE, mas enfim. O esposo até da diretora-geral da Câmara, a impoluta Carla Caetano, mas tava lá recebendo o Simba, né, juntamente com os vereadores da situação, a suplente de vereador Lia Rejane estava junto. É sempre bom frisar que é suplente, porque daqui a pouco se ela diz um B contrário ao prefeito, o prefeito tira ela e bota de novo outro vereador lá. Mas enfim, receberam o Simba e o Simprofem, apresentaram uma proposta, essa semana eles vão fazer uma assembleia, mas a proposta, pelo que eu li ali, são 10 propostas, liberar IPIs, proteção, né, individual para os servidores, mas isso aí que eu saiba é obrigação, né, do executivo e do poder público, né? Me permite Pode falar. te ajudar aqui a fazer o seguinte, vamos pegar ponto por ponto aqui. Isso. Primeiro eu achei que isso era meme, entendeu? Eu também. E lançaram isso na internet, aí fica com uma ideia de que é um balão de ensaio para ver como é que reage a opinião pública e as mídias e a imprensa, né? Determinados programas mais quando eu te disse que eu tinha recebido logo mais em críticos. Seguida, tu até disse, mas tu só me mandou agora, porque eu recebi. Na verdade não foi por e-mail, foi via inbox, Facebook, eu digo isso aqui. Sim, claro. Isso. Não, com certeza. Bom, então tá aqui, né? Pacote de valorização dos servidores públicos municipais. Item 1. Fim do desconto de greve e devolução de valores já descontados. O que existe de verdade nessa história é o seguinte, é que houve um acordo de greve que a prefeitura não cumpriu o acordo, né? Então, no que diz respeito a cumprir acordo, ela tem mais de cumprir o acordo que ela fez, que ela não cumpria antes. Agora, esse negócio de greve remunerada é o fim da picada, né, amiguinho? O direito de greve, o ônus, o poder dele é justamente isso. A capacidade numa situação realmente de vilipendiamento, o funcionário abre mão de receber e paralisa o governo, ou seja, causa um prejuízo, sofre um prejuízo, causa um prejuízo, tensiona o governo, e isso é uma greve legítima. Greve remunerada, meu caro, é circo. Como faz o Correio todos os dias aí, paralisado, 7, 8 vezes por ano, ganhando, entendeu? Nas nossas costas, com dinheiro público, dinheiro dos impostos. Então, assim,
Item 1, no que diz respeito ao acordo de greve lá de trás, lá do governo do que não foi cumprido, abonar ou devolver esse dinheiro, se estiver incluído nesse acordo que a prefeitura não cumpriu, muito bem. O governo, ele não cumpre lei, vai cumprir acordo. Ele criou uma lei para dar desconto de 20% da água em janeiro e até agora não cumpriu. Então o acordo não vai cumprir. Aí vem apresentando essa proposta. Não, isso aí está para fúrdio. Eu recebi uma conta de água de 1.000 e não sei quantos reais, quando eu sempre paguei 80, 90 reais. Estão tudo louco. Bom, item 2, 100 mil para IPIs. Aí é engraçado que eles botam uma sigla aqui e quem não é do ramo, nem sabe do que se trata. Equipe de proteção individual. Meu amigo, isso aqui não é a proposta. Equipamento de proteção individual. Isso é uma obrigação trabalhista de qualquer empregador. É maluco a prefeitura dizer que vai cumprir o que está determinado em lei, que os equipes de proteções... Imagina se... Isso é muito engraçado, né? O Ministério do Trabalho azucrina qualquer empresinha particular aí, miúda aí, mas pega no pé, multa, faz o diabo e a prefeitura nada, ela não fornece e ainda aparece aqui numa proposta como se ela tivesse... sendo magnânima, boazinha. Benefício. Não, e outra coisa, eu vi diversos servidores, principalmente da área da limpeza, que são obrigados a receber botas, que a bota faz parte do material do EPI, e os secretários não dão. E eu vi um dia, eu tava num setor da prefeitura, a faxineira ligou cobrando da área da Secretaria de Saúde, cobrando do Giovanni a bota do material do EPI. Aí o Giovanni disse assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou ter transferido esse setor. Não é a questão de transferir esse setor, é a questão de dar o material condizente para trabalho. Transfere de setor e bota outro lá no lugar que vai ficar trabalhando sem equipamento. E isso aqui não é a proposta, não podia nem estar. E aí vem essa proposta estapafúrdia, isso aí é um escárnio. Prefeito, é obrigação. Obrigação, prefeito. Vamos adiante. Contratação de novos laudos em insalubridade e periculosidade. Tá brincando de novo, né? Outra obrigação. Tá brincando de novo. Prefeito, isso não é um direito se eu escolher se o senhor faz ou não faz, o senhor tem que fazer. Funcionário da prefeitura que exerce atividade de periculosidade e insalubridade tem que ter perícia. Claro. E tem que ser definido o percentual que tem que ser pago e acabou o assunto. Isso não pode estar em proposta de melhoria. Acho uma graça que em determinado jornal aqui publicou que executivo apresenta pacote de valorização para servidores públicos. Até agora continua devendo. Aí eu pergunto, eu acho que esse prefeito, que o nosso ilustre, ansiado e renomado prefeito, ele não tem maturidade. Eu acho que ele pensa que isso é um brinquedo infantil. Porque isso aí é brincadeira. Isso aí não é brincadeira nem de criança. Pelo amor de Deus, prefeito. O senhor é o homem mais popular das redes sociais aí, não tá dando retorno essa popularidade para Bagé. Há controvérsias nisso também. Quero saber a fonte disso. Não, a fonte eu acho que até foi contratado. Item 4. Concessão de bonificação de R$250 nos salários das serventes merendeiras que estiverem no exercício efetivo da função, sendo 150 em 2018, 50 em 2019 e 50 em 2020. Mica, só para serventes e merendeiras? Distinção entre categorias. A administração isonômica, todo mundo tem que ser igual. Isso aqui, no mínimo, primeiro, não vou nem falar da questão do abono ainda. Primeiro que isso aqui devia estar apontado na direção desse pessoal da prefeitura que está recebendo por mês R$700, que não chegam a receber um salário mínimo por mês. Então devia estar destinado aqui, ou o texto de outra maneira escrita, que essa bonificação atingiria todos os funcionários da prefeitura até a determinada faixa salarial, da menor até, sei lá, até chegar a um salário mínimo. Aí eu acho que... Mas isso aqui é um caraminguá, né? Isso aqui, o problema do salarial do municipário, não é isso aqui. Bonificação tu dá e tira a hora que tu quer. Eu quero saber do rescalonamento. Eu quero saber de qual é a política que a prefeitura vai apresentar para terminar com essa distorção que determinadas categorias da prefeitura ganham um salário miséria. É isso que eu quero saber. Isso aqui não é nada. E outra coisa... É uma migalha, sabe... Os pintos, assim, ó, deu pra como 250 pilha esse ano. R$250? Tu faz conta aí, Vassourão. É quanto por mês? No ano? 250. Divide por 12. Bota por 10, dá 25. Por 10, 25, 20 e poucos pila. Menos que 25. Bom. Isso é uma pouca vergonha. Só... Então tá me gozando, né? Não, e outra coisa, cria distinção entre categorias. É preconceito, ou seja, só o merendeiro é beneficiado. Eu não entendi isso aqui. Isso é preconceito. Não entendi. O que o senhor tem contra os motoristas? Contra os faxineiros? É tão estranho que na matéria do jornal Adoc aqui, diz assim, ó, função serão concedidas efetiva de cadeia para servidoras que estiverem no exercício efetivo da função. Servidoras? É que tem uma servente de merendeira que ela é coordenadora do setor de projetos, eu acho que é por isso. E servidores não? Não, servidores não é também. Se bem que não é isso que está no texto, né? No texto diz aqui, no salário das
serventes merendeiras. Então Os servidoras. serventes não. Os serventes merendeiros não, né? E que estiverem na função de merendeira, ou seja, tem uma merendeira aí que é coordenadora de projetos de lei do município e não vai receber esse abono aí. Eu espero que não, só que faltava, né? Ela já recebe um abono bem grandinho. Né? Não, mas eu vou te dizer que é capaz de receber, né? Porque aqui fala só da categoria. Se né? for, Se ela tá na categoria. E a distinção, aí eu pergunto, é preconceito? O que o senhor tem contra os motoristas, contra os faxineiros, contra os mecânicos? O DAEB tem mecânico, o DAEB tem leiturista, a prefeitura tem mecânico, tem uma oficina lá atrás da Secretaria da Fazenda. Ué, o que o senhor tem? Ele tá dizendo aqui que só as serventes merendeiras é que estão com salários vilipendiados. É isso, municipário, que está nos ouvindo. Proposta 5. Programa de incentivo à casa própria. Doação de 300 terrenos para os 300 servidores com menores salários e que não possuem casa própria. Não, só um pouquinho. Primeiro que esses 300 terrenos não são do senhor. Esses 300 terrenos são da comunidade da sua cidade, Bagéense, de toda a cidade. É nosso. É esse o melhor destino para esses 300? E outra, é só 300? Não, pelo levantamento aquele, porque na época eu estranhei muito. Eles fizeram um levantamento e disseram que eram 300 e não sei quantos imóveis. E aí eles fizeram uma lista que privatizava 40, 50. Eu ainda falei, por que só vão vender 40? E os outros 300 que estão sobrando, tá aqui os 300. Não, eu pergunto, os 300 imóveis, tudo bem, eu pergunto, são só 300 funcionários que não têm condições de ter casa própria? Não, ele fala dos 300 servidores com menores salários e que não possuem casa própria. A Câmara aprovaria isso sem problema, o cara ia pegar esse terreno e ia vender o terreno no dia seguinte por qualquer coisa para poder botar as contas em dia, entendeu? Isso aqui é um cavalo de Troia, sabe? E outra, é o melhor destino para isso aqui? Então pega esses 300 aqui, tu tá preocupado com o servidor mesmo? Pega esses 300 terrenos aqui, licita esse troço, vende isso, vai lá tapar os furos do FUNPAS e vai lá pagar os precatórios que estão estourando e para de falar dos precatórios do FUNPAS. Pega o patrimônio da prefeitura para fazer uma coisa efetiva que resolve o problema da contabilidade, que vai viabilizar a prefeitura a pagar um salário digno pro funcionário, pros 300 em pior condição. E outra questão, Porque o principal bem do trabalhador não é a casa própria, o principal bem do trabalhador é o salário, é o trabalho. É o trabalho. Entendeu? E é isso que tem que ser objetivado. A casa própria é consequência do salário do trabalho. Evidente, é um segundo bem mais importante, mas que depende do quê? Do que o cara tem uma remuneração. E outra coisa, se é tamanha preocupação com os 300 servidores que não têm, que ganham menor salário, e o menor salário, diga-se de passagem, por lei tem que ser o salário mínimo, que não tem condições de ter casa própria, por que ele não fez isso ano passado? Veio fazer agora em abril, véspera de eleição? Por quê? Por quê? Para aí, que é meio estranho, né? Não quero crer que isso aí seja com o intuito de fazer campanha. Quero ser que ele está sendo altruísta. Quero crer que ele está sendo altruísta e não com o objetivo de fazer campanha. Mas Maurício, tá gravado, Maurício. Aí eu falei, Maurício. Tô desde o ano passado falando. Olha que a hora que chegar as eleições ele vai dar um jeitinho de tentar trazer esse pessoal pro lado dele fazendo alguma coisa. Tá? Porque acabaram com tudo. Até mudando aqui, ó. Só uma perguntinha pra vocês, que vocês esqueceram. Que dele é festa de churrasco que ia ser em abril. Acabou. É mesmo, na semana... Que dele é festa do churrasco que ia ser em abril. Na semana crioula. Só saiu o carnaval em Bagé porque ele comprou o carnaval pra ele. E perdeu. Sim, ele comprou, ó. Meu bairro melhor acabou. Festa do churrasco acabou, tá? Então tá acabando com tudo. E aí agora tem as eleições, agora tem que eleger um maninho. Agora o troço vai pegar, meu filho. Só uma parte, ele não comprou o carnaval. Teve uma escola de samba que fez uma homenagem a ele desfilou e acabou perdendo. Bom, de qualquer sorte, essa coisa dos 300 terrenos não deveria estar aqui na proposta de benefícios. Isso não tem nada que ver com o salário do servidor, nada que ver com a situação salarial do servidor. Lá atrás, no final do ano passado, quando estavam discutindo o que iam fazer com a lista de patrimônio da prefeitura, se tivesse apresentado lá, isso podia estar sendo discutido em momento oportuno. E como diz o Maurício, muito estranho, às vésperas de eleição, eu vou sair por aí com um caderninho na mão, uma lista para dizer para quem eu vou dar um terreno com 300 terrenos na mão? Qual é o critério disso? Quem fiscalizará isso, se efetivamente esse terreno será entregue a quem efetivamente precisa ou quem realmente não tem? Quem? A Câmara, que é base do governo, que é toda... Não, toda não, tem 4 fora só. Ou seja,
seja, não era para estar aqui e isso não era para estar aqui numa proposta de valorização salarial. Sexto, antecipação da parcela mensal do FUNPAS promovendo uma melhoria de até 50% nos rendimentos das aplicações do fundo. O que tu está fazendo aqui, prefeito? O funcionário desconta 13% do salário e vai para o FUNPAS. E a prefeitura não faz. O senhor está dizendo que ela vai fazer um pouquinho mais da obrigação dela e vem para uma proposta de salário aqui repassar a sua obrigação? Repasse a sua obrigação. Venda os 300 terrenos. Primeiro faça um debate público. O senhor não pode sair por aí vendendo o que é da população de Bagé sem saber que destino a população de Bagé quer dar para aquilo. Ele pode, né? Não, ele pode tentar. É facinho de impedir na justiça mesmo que a Câmara de Vereadores invente de aprovar isso aí. Então façam um debate dessa situação, tragam a discussão a público sobre o que fazer com esses imóveis e eu sugiro de cara. Tu tá mal, tu tem um patrimônio, tu tem dívida, o que tu tem que fazer com ele? Usar esse patrimônio e arrefecer essa dívida. Tu tem um problema seríssimo com o FUNPAS e um problema seríssimo com os precatórios. Tá aí uns que vão impedir essa situação. Ele pode fazer, ele não pode, mas ele tá fazendo, tanto é que tu pode ver o escárnio do lixo. Tirou uma empresa de lixo pode propor, e aí tá fazendo... É o que eu tô te dizendo, a prefeitura tem um patrimônio, ela vai doar o patrimônio, quem é advogado de quem tem precatório para receber, entra com a medida e impede isso aqui. Não, 5. Então abra uma discussão. E de sexto. O sétimo é uma graça, né? Elevação do vale alimentação, que eles chamavam vale punch, né? De 12,10 para 20 por dia. Não dá nem um punch do Feliciano, hein? O punch do Feliciano tá 20. Trabalhado, com contribuição do servidor de 5%. Investimento aproximado de 2 milhões por ano. Não terão direito a vale alimentação os cargos em comissão. E provavelmente não terão também a obrigação de pagar 5%, né, prefeito? E é eles que tinham que pagar 5%. E é engraçado que a matéria do jornal aqui diz assim, ó, 5% do valor base da Previdência para receber o valor. Aqui não fala que é sobre o valor base da Previdência. O documento aqui fala que desconta 5%. E pelo que eu sei, a informação do passado não se descontava. E o que ele está propondo aqui é o seguinte, ó, ele aumenta o vale, mas quem paga são os funcionários. Claro. Então quem vai, na medida que aumenta, quem vai pagar é os próprios funcionários. Quer dizer, ele dá um aumento para quem paga os outros. Claro. Não sai Ou seja, não dá aumento nenhum. Não dá aumento nenhum. Ele cria para inglês ver, Ele cria uma taxa e esse 5% aqui pode ser sobre o bruto. É que nem os 20% do alvará. É que nem os 20% do alvará, é para inglês ver. Joguinho pra torcida. Joguinho pra torcida de novo. Essa aqui é a oitava, então é ridículo. Piso nacional do magistério, aumento de 6,81%, totalizando um investimento de 4 milhões e meio, que também não é seu, prefeito. Não é da prefeitura, do Ministério da Educação. 6,81% foi o que o Ministério da Educação em dezembro estipulou. Tá pagando? Estipulou. E todos os prefeitos em todo o Brasil cumprem isso. Só ele. E o senhor vem dizer pra mim que 6,1% foi o senhor que inventou? Tá brincando, né? Tá brincando. O senhor quer... Faça o seguinte, aqui o senhor pode dar uma melhorada, que eu vou lhe dar um conselho aqui, porque o senhor parece que não tá entendendo. Faça o seguinte, ó, mude pra 7%, aí o senhor vai poder dizer que a prefeitura deu além do 1,19% além do que o Ministério tá lhe repassando, né, prefeito? Não dá pro senhor vir aqui com o discurso dos outros e dizer que o senhor tá fazendo, né? Mas eu tô dizendo, o prefeito, ou ele tá imaturo, ou ele tá mal assessorado, ou ele tá fora de si, porque isso é uma brincadeira. Olha, o piso nacional, isso aí era pra ele estar cumprindo há anos, todos os prefeitos estão cumprindo. Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas do Estado? Pelo amor de Deus. Item 9. Reajuste salarial. Visando a recuperação salarial, será concedido um aumento real de 1,81%, haja visto que o IGPM no período apresentou um índice negativo de 0,5326%. O pagamento será escalonado da seguinte forma: 0,31% em julho, 0,50% em outubro e 1% em dezembro do corrente ano. Mas o que o documento é bonito, tá bem redigido, bem olha, editado. Prefeito, tá bem. Os parágrafos estão justificados, tá bonito. No nono aqui o senhor dá um aumento aqui já que foi negativo de 0,5, o senhor deu um aumento de 2,3 aqui acima do IGPM. Tá bem, né? Resta saber se o servidor acha que 2 pontos é suficiente. De novo, né, prefeito? Cadê a questão do reescalonamento e parcelado isso aqui, né? E os problemas gerados pela lei 5.680, 5.681, do setor jurídico a 0,52, como é que o senhor vai resolver isso? E o reescalonamento? Das 10 até agora, a única coisa que eu tenho para dizer para o senhor é que o senhor deu 2 e pouco % de aumento aqui em cima do IGPM e não tratou do reescalonamento e vai continuar os funcionários, aqueles que ganham a miséria, recebendo a miséria, e os que estão ganhando a Babilônia, vai continuar. Das 10 aí, 9 foram um tiro no pé e uma foi uma bola dentro. Bolinha
bolinha. É, a bolinha na trave, bateu na trave. Sabe aqueles olhinhos de gato, assim, Sim, olhinho de gato, bolinha que o cara. Nem pra jogar, jogava, tu usava pra. Bolinha de meia, aquela, de jogar no campo. Uma bolinha de gude, deu. Olhinho, o piquenique. Tá. A décima é interessante, né? Doação de terreno para o Simprofem e o Simba, respectivamente, com a finalidade de construção de sua sede. Eles querem comprar o Simba e o Simprofem. Ele quer comprar o Simba e o Simprofem. Só um pouquinho. Não, comprar não, ele quer cooptar, quer ajudar. Não, nada. Deixa eu dizer, o Simprofem tem sede própria e está com uma situação legal resolvida. O senhor vai dar um terreno para o Simprofem vai fazer sei lá o quê. Um churrasco. Agora, o do Simba é muito engraçado, né? Porque o senhor deve saber que o Simba, em função das gestões anteriores, e que, aliás, o senhor tentou fazer voltar aquele mesmo tipo de administração que havia no passado no Simba, sofre processos judiciais pesadíssimos em função das dívidas ficadas do passado. E tudo no Simba está penhorado. E ia ser engraçado isso aqui, tu doa o terreno num dia, no dia seguinte a justiça vai lá e toma o terreno. Penhora de novo. E o Simba também tem sede própria, só que a sede está penhorada e envolvida no processo judicial. Então, de sorte que a sua doação aqui, essa aqui é inócua. Eu simplesmente não sei do que se trata isso aqui. Ele quis dar um afago, passar a mão na cabeça do Clodoaldo, passar a mão do professor Eduardo. Meus queridinhos, vou ajudar você. Fazendo isso, fique aqui mimosinho, os dois sindicatos olhariam para essas 10 propostas espetaculosas aqui e assinarão embaixo e estaria tudo bem, é isso? Mas eu acho que isso aí, na verdade, foi redigido de última hora. Sabe por quê? Por quê? Não, sabe por quê? Porque tu olha, eu me dou bem com o Clodoaldo, mas tu olha a cara do Clodoaldo, aquela cara carrancuda, tu já te assusta, né? Aí quando viram ele entrando na prefeitura, digita isso aí pelo menos pra ele dar um sorriso e amansar, né? Porque eles estão bravos. Pra amansar, pra acariciar. Eu retiro o que eu disse que o prefeito queria comprar. Na verdade, o prefeito quer dar um afago, quer ajudar. Eu, a rigor, eu não sei nem qual é o propósito disso, né? Se os dois órgãos não tivessem, os dois sindicatos não tivessem sede própria, não tivessem... Será que o prefeito desconhece que os sindicatos têm sede própria? E desconhece também qual é a situação jurídica do Simba? É estranho, né? Simplesmente... E tá aqui assinado pelo Divaldo e pelo senhor José Otávio Ferreira Gonçalves. Ferreira Gonçalves, eu que disse Ferreira, desculpa, é Ferreira Gonçalves. É Ferreira ou é Ferreira? Ferreira. José Otávio Ferreira Gonçalves. Então tô certo. Tá certo, quem tá errado sou eu. É isso que eu tinha para comentar sobre os 10 itens babilônicos. Bom, eu vou fazer uns comentários antes, Vassourão. Pode falar, Vassourão. Eu te dou a parte, tu tem direito. Tem os 10 mandamentos. Faraônicos. É que Arataú é o seguinte, Arataú. Pra quem entende, pra quem lê, pra quem tem acesso às redes sociais... O prefeito tem, ele é o mais influente. Pra quem tem acesso... Sim, o prefeito tem, mas se tu olhar as postagens que o prefeito bota ali e tu olhar a curtida ali, é bem pouquinha. Tem gente com mais curtida que o prefeito. E os comentários que botam ali, ele apaga. Os comentários contra, ele apaga. Alguém apaga. É o seguinte, Arataú. E aquelas pessoas que não têm acesso, que depois, na hora da política, eles vão dizer, eu dei aumento pro funcionário. Aquele funcionário que não entende, vai dizer, esse prefeito é bom, esse prefeito tá fazendo. Tu entendeu? Então é pra isso aí. Agora, pra quem entende que não é a maioria da comunidade, tu entendeu? Não é a maioria da comunidade que entende. Tu bota aí 30% da comunidade que entende de leis, que entende que lê, e os outros 70% que não lê, votam nele, porque ele deu aumento, foi um prefeito bom. Nossa, eu acho que é exatamente isso. É um fake news, é um troço montado que não tem compromisso nenhum em resolver a questão salarial do municipário. O ministro Fux está caçando fake news, hein? E tem uma intenção óbvia de impressionar a opinião pública. Tá ali a matéria sensacionalista num jornaleco de Bagé aqui, dizendo que o prefeito faz 10 medidas gloriosas. Que história é essa? Tem que pegar e analisar ponto a ponto e falar com seriedade disso, não deixar transformarem isso em panaceia. Olha, Urataú, eu vou te dizer uma coisa pra ti. Há 15 anos atrás eu era um zero à esquerda. Eu visse isso aí, eu dizia que esse prefeito era maravilhoso, sabe? E tem muita gente que agora eu procurei aprender, a correr atrás, a ler e conseguir a entender o que é a política, que ninguém quer saber. Tem gente que não quer saber o que é política, tu entendeu? Pra te ver a armação que eles armam pra população, pra depois na época da eleição, eles chegam batendo no peito dizendo que é o
fiz e que eu isso, que aquilo. E aquela população que não entende, que não tem acesso, cai na lábia deles. Tchê, o Vassourão, tu praticamente tá dentro da historinha que eu contei do peixe, né? Sim, Tu entendeu? com certeza. Isso aí, ô seu Corta a cabeça e o rabo do peixe. Sabe que eu botei no Face bem assim, ó. Eu tava comentando com o Maurício. Eu botei no Face assim, ó. Jesus está com nós. Aí apareceu um lá que me conhece que disse: pô, Vassourão, política e religião não combina. Por isso que o Brasil tá assim. Porque o Deus é acima de tudo. Tu entendesse? Então, ele se elege como o prefeito se elegeu, pedindo a Deus, agradecendo a Deus, discutindo que Deus sei que e faz completamente a coisa errada. Ele falava com Deus e o Sapirão falava com o Galo. Tu sabia que, ó, e depois vai aparecer, hein? Essa pessoa falou comigo aí, ontem eu me apavorei até de ver essa pessoa aí, a documentação que ele anda, e essa pessoa vai vir aqui na rádio. Sabe que o comentário é o seguinte, que o prefeito, quando era presidente da Câmara de Vereadora, o prefeito fazia uma reunião com todos vereadores do partido, e toda semana, e ensinando como é que tinha que fazer pra ganhar as eleições pra governar Bagé. E tem um vereador que ele deu um xixi no vereador, disse muita coisa do vereador. Que tipo de vereador que tu é? Porque não sei o que. Tu entendesse? Dá o nome do vereador que tomou xixi. Não, por enquanto não. Vai vir documentação tudo aqui depois. Tá bom, tia? Então eu fico assim, ó. Aquilo que eu disse pra vocês, ó. Foi premeditado tudo que tá acontecendo em Bagé. Foi, mas é isso que eu quero. Até tu entrou tu antecipou a minha fala, Vassourão, sobre essa questão do atual prefeito e ex-presidente da Câmara fazer reunião com seus vereadores. Ele faz toda semana ainda com a base do governo e instiga o ódio, instiga os ataques aos seus opositores na Câmara de Vereadores. Tanto que, quinta-feira passada, não teve quórum na Câmara. Só teve a vereadora Lia, o vereador Bocão, o vereador Chico, o vereador Lelinho, o vereador Edmar, o vereador Graciano, tá? Que o vereador Jefferson e o vereador Antenor estavam na Câmara, mas não foram para o plenário, ficaram nos seus gabinetes. Não deram quórum. Aí, no início, eu pensei que o quórum era para tirar o discurso da vereadora Bia, que a vereadora Bia tava com um quente e dois fervendo para cima deles, porque ela ia botar os pés nos peitos dele por causa dos ataques que ela vinha sofrendo. E aí, agora, eu já tô suspeitando que a falta de quórum foi para reunir a base do governo para segunda-feira, porque terça-feira tem a Assembleia do Simba. Mas caso o Simba se pronuncie antes contra isso, ou nós aqui, eles vão vir com quente e dois fervendo para defender o governo e essas propostas estapafúrdias. O que eu não entendo é por que não levaram o Bocão e a Lia. Será que o governo não os considera? E outra coisa, falando em Fumpaz, Urataú, olha o que eu descobri, uma fonte me disse, o Fumpaz devia 5 milhões de imposto de renda. Aí ele passou essa dívida para a prefeitura. A prefeitura pagou. E tu sabe o que a prefeitura fez? Em vez da prefeitura bater a dívida do Fumpaz com a prefeitura devolveu os 5 milhões pro Fumpaz. Que situação. Mas tu sabe, eu tava lá com vocês aquele dia lá na Câmara lá, o vereador, o Bocão não levaram ele, porque ele tava olhando o poste. Quer dizer que esses 5 milhões, aquele que ele falava do ano passado, que ele passou, não sei o que, na realidade era só um imposto que estava atrasado, é isso? Segundo essa fonte que me mostrou, que entrou até no site da Receita Federal, era o imposto atrasado. Não, mas que você sabe, cara, que o prefeito faz reunião com todos os vereadores e cobra dos vereadores para fazer o que ele quer, não fazer o dever de um vereador, que é uma vergonha um vereador eleito para fiscalizar o executivo e tá puxando o saco do executivo. Tudo cabresteado. Mas quem pode nos esclarecer, que talvez até a fonte, aquilo que tu disse, né? Temos que questionar, às vezes até as fontes estão equivocadas. Então quem pode nos esclarecer é o Sandro, o secretário Eduardo Deibler, o secretário da Fazenda José Otávio Ferreira e o próprio prefeito. Mas esse é os menos que vão esclarecer. Sim, se eles esclarecer, o salário deles baixa. Agora é interessante isto, né? Uma das coisas que eu estou pensando, depois dessas tuas colocações, Maurício Campos da Colina, dos Olhos d'Água, é que se a Bia continuar fazendo o que ela está fazendo, eles vão pegar a Bia e vão dar um pelegaço nela, vão tirar, tu entendeste? Por decoro parlamentar, alguma coisa vai acontecer, entendeu? Então, Bia, cuidado, porque a máfia tá aí, essa máfia do bem, sei lá o quê, entende? E, consequentemente, vão te agarrar e vão te chinchar e vão botar uma mania de trava e tu não vai ter o que falar, não. Mas eu acho que a população tem que ajudar a vereadora Bia, né? Porque a vereadora Bia tá vendo que ela tá trabalhando em benefício da população. Ela tá fazendo o serviço dela correto, que é fiscalizar o executivo. Agora, eu concordo contigo, Silvio. Só que, por falta de decoro, não tem como tirá-la. Só que a questão é o seguinte,
seguinte, já foi um tal Paulo, que é da rede do partido dela, que é CC, coordenador de esportes da Judokai lá, Paulo Ricardo, não sei o quê, tirar fotinho com o prefeito, dizer que tá recebendo verba do deputado João Derli. Daqui a pouco, podem tirar o mandato dela alegando infidelidade partidária, que ela tá sendo infeliz, porque ele já disse, a Bia rompeu, a rede não, e a Bia disse na tribuna que a rede rompeu oficialmente. Daqui a pouco eles podem entrar com o processo de infidelidade partidária e tirar o mandato dela, ela tem que abrir o olho. Mas Maurício, é o seguinte, Maurício, eu ainda comentei com um cara que depois eu vou ter que falar fora do ar, que a semana... Acho bom. Eu tive uma pegada meia pra ver quem é o tipo de político que tem em Bagé, e eu acho o seguinte, eu acho que a vereadora Bia, porque eu li, eu acho que nenhum leu o estatuto de cada partido que entra, aonde no estatuto... Eu li. Tá, e aonde todos os estatutos, todos dizem a mesma coisa, que o partido, ele foi fundado para trabalhar em benefício da comunidade, e a vereadora Bia tem que provar que ela está trabalhando em benefício da comunidade, e se o partido tiver contra a vereadora Bia, eles que entram na justiça para tirar ela, que eles não vão conseguir tirar ela, porque ela está provando que ela está trabalhando para a comunidade, e o partido quer que ela, só em a prova de aumentar os impostos, esse absurdo que aumentou, já é uma prova que o partido dela quer que ela continue massacrando a população. Não, mas não vão tirar a Bia, sabe por quê? Porque agora os defensores dos animais com uma cachorrada já invadiu a prefeitura. Invadiram o saguão da prefeitura com a cachorrada lá semana passada. Se tirarem a Bia do poder do parlamento, ela bota a cachorrada pra cima deles. Bueno, tem alguma coisa? Não. Bueno, vamos então, Maurício, vamos então ao intervalo e dentro de alguns instantes nós retornaremos com mais um Vale Tudo. Quando você contrata a Urupês, está contratando a garantia de serviço bem feito e a entrega no prazo estipulado. Terraplanagem, drenagem, reformas de açudes, nivelamento de terrenos, emboiramentos e muito mais. Todos os serviços com a mesma dedicação. Pode confiar, do pequeno ao grande serviço, nós sabemos o quanto é importante para você. Urupês, uma empresa que conhece a nossa terra. Ligue 999755629. Vamos lá então, voltando à segunda parte do programa, hoje 14/4/2018, e nós vamos, antes de seguir as pautas, nós vamos falar então sobre... Eu tenho um questionamento aqui. Eu fiquei sabendo que o vereador Antenor Teixeira tinha uma grande denúncia, e aparentemente muito grave, contra o executivo. Ele entraria com essa denúncia na quinta ou na sexta-feira no Ministério Público. A informação que eu tenho é que ele não entrou, e que aparentemente o deputado Afonso Rey, presidente municipal do Partido Progressista, pediu para ele dar uma acalmada. Então aí fica as especulações. Será que o Antenor continuará na oposição? O PP está querendo articular para voltar para a situação? E aí fica essa situação aí. Olha, quando der cacaca e vai dar, não adianta, aí é tarde, entendeu? Esses conselhos de quem já foi citado até na Lava Jato, eu espero que não tenham sido verdade. Não, e não te esquece, Antenor, que em 2008 tu foi candidato a prefeito coligado com o PP, PSDB e PTB, e na última semana o PTB foi pra televisão declarar que por forças maiores não te apoiava e abria mão do apoio à tua pessoa e começava a apoiar o Fernandinho Teixeira do PMDB. Não te esquece, é essa traição, depois a traição de não te entregar a presidência da Câmara, depois era pra te ter sido vice do Divaldo, foi o Manuel Machado. Bom, tu que sabe, né? A consciência é tua. Mas aí eu pergunto, Arataú, tu que é o cientista político, isso aí é política? Olha, meu amigo, a política pode ser pro bem ou pro mal. É verdade. Política, lato sensu, é feito pro bem da sociedade. Agora tem muita gente que se imiscui disso pra produzir o mal, né? Isso aí é nada mais do que uma politicagem pra eles se manterem no poder. É isso aí que o povo tem que ver, hein? Não a reeleição. Tchê, tu sabe que é interessante isso que vocês estão falando, é porque a maioria das pessoas, elas têm uma sequência assim, eu odeio política. E essa questão de odiar política é muito relativo, né, Oratão? Porque, tu veja só, eles falam, eu odeio política. Bueno, mas que tipo de política? Política partidária, política industrial, todas elas são uma política. Mas a única política que decide a vida do cidadão é a política partidária. Ah, porque eu odeio político. Justamente, tu vota mal. Não, inclusive, tem uma frase de não sei se é Bertolt Brecht, quem que diz que o pior
Pior ignorante é o ignorante político, né? E essa fala de dizer que odeia política vem justamente da pessoa que é ignorante politicamente. Não existe isso. Tu odeia quem? A ti mesmo? Porque em política tu exerce todos os dias, desde a hora que tu acorda até a hora que tu dorme. Até na E vizinhança. dormindo tu também faz política. Então tu odeia a ti mesmo. Até no matrimônio tu faz. Tudo tem política, em tudo tem política. Eu odeio a política. Tu odeia os descaminhos que a política toma, então cuida de votar melhor na próxima eleição, entendeu? E reeleição zero neles, manda eles tudo embora pra casa. Agora não vem lá na eleição e vende o voto por tijolo, por não sei o que, por promessinha, porque ele é bacaninha, porque ele merece, não sei o que, babá. E depois da Cacá que vem dizer pra mim que odeia a política. Não adianta tu odiar ou tu amar a política, tanto faz, a política vai continuar aí interferindo na tua vida. Vai continuar decidindo o teu destino aí, não adianta. Se tu vai prosperar ou não. Então, foi esse autor que tu citou, ele disse essa frase, ele disse outra coisa assim, ó. Enquanto roubavam as lixeiras da minha rua, eu ficava quieto. Depois invadiram no meu jardim e eu ficava quieto. Depois, o mais covarde dos bandidos adentrou na minha casa, roubou tudo que tinha, inclusive meu silêncio, e eu já não podia falar mais nada. Esse que é o problema, né, Maurício? Por causa que tem gente que diz assim, política, isso aí eu não me meto em política, porque isso aí pra mim não faz diferença. Faz diferença sim, tá aí o exemplo que o Maurício deu. Eles começam na frente da tua casa, quanto menos perto, te tiro tudo que é direito. Tem uma frase que diz assim, ó, que eu gosto muito dessa frase. A política é muito bonita, mas quando entra um intelectual, acabou a política. É verdade. Bueno, vamos então? O vereador Chico é que diz, né, que a fabricação da salsicha e quem conhece os bastidores da fabricação da salsicha e da política não praticaria nenhum dos dois. Né? Os bastidores da nossa política é assim porque a qualidade do que é eleito é essa, né? E uma lástima que o Chico ainda tá no lado errado, né? Tinha uma lástima. Ou não, né? Pô, se ele dá esse exemplo aí, tá do lado errado aí. Hein? Ele dá esse Pois exemplo aí, por isso tá que eu do lado digo. errado, ele que melhora a salsicha aí. É que eu digo. É que eu digo. Bueno, Falta! vamos lá então. Prefeito 10 mais do Facebook. Comigo ou com o Uratão? Toca. Saiu na imprensa local que eu leio o jornal da Urcamp, o Minuano. Eu não leio o outro jornal, até porque eu não assino, não tenho muito acesso ao outro jornal. Tudo bem, cada um escolhe com quem quer assinar. E saiu que o prefeito estava entre os 10 dos mais influentes por causa de suas postagens, mas que a avaliação das postagens era pelo número de postagens e não pelo número de comentários, se era a favor ou contra, ou pelo número de curtidas. Só que eu fico perguntando, baseado em quê? Qual é a metodologia dessa empresa? Baseado em quê? E ele se iguala ao prefeito Bruno Covas e ao prefeito ACM Neto da Bahia. Não, eu quero te dizer que pelo material que eu recebi aqui, isso tem uma injeção nessa história. Claro que tem. Eu recebi aqui um material aqui da Reputation Guardian. Pesquisas, prefeitos no Face. 100 primeiros dias. Avaliação das páginas no Face dos 26 prefeitos de capitais brasileiras, tá? E o ranking que está aqui, eu vou ler o ranking. Não sabia que Bagé era a capital. Pois é, tá com cara de injeção isso. Até porque isso aqui é milhões, não é 120 mil habitantes, entendeu? ACM Neto, primeiro, João Dória, Tereza Surita, PMDB, Boa Vista, Edivaldo Holanda Júnior, PDT São Luís, Jean Loureiro, Florianópolis, Nelson Marquesan, Porto Alegre, Rafael Greca, Curitiba, Dr. Hilton, PSB, Porto Velho, Luciana Rezende, Vitória e Marcelo Crivella, Rio de Janeiro. São os 10 primeiros. Não tem referência nenhuma nesse estudo aqui, prefeitos de cidades de 120 mil habitantes. Só que no estado são 30 ou 40 cidades com mais de 100 mil habitantes. Segundo o Dr. Geisman, segundo o Dr. Geisman, que fez aquela pesquisa sobre a questão das DSTs, no Rio Grande do Sul são 30 municípios com mais de 100 mil habitantes. Mas a pesquisa dele era relacionada a DSTs, mas serve para nós, né? Sim, claro. E aí eu não estou entendendo. Como assim que pretende que haja mais comentário do que populações de capital onde tem 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 8 milhões de habitantes? Não, mas então quer dizer que isso aí não foi o Facebook que... Não, isso foi uma empresa que foi contratada por alguém. Não, então ganhei eu. Sabe que o Facebook botou ali pra mim que esse ano eu tive 20 mil curtidas nas minhas postagens? Então ganhei do prefeito. Isso que o prefeito tá se fazendo autopropaganda. Eu não me faço autopropaganda.
Aliás, Ganhei do prefeito? Pá, eu achei que era o Face. Tá ali no meu Face, ali pra olhar, ó. Ó, Clóvis Vassourão, esse ano 20 mil curtidas no seu Facebook, nas suas postagens. Ganhei do prefeito. aliás, tudo Bagé não é capital, até onde eu saiba. Daqui a pouco, por um decreto aí, virou capital. Farroupilha virou capital Não gaúcho. duvido. Tá. Tudo bem, sabe, né? Se depender dos vereadores, já vira amanhã. Se depender dos vereadores, já vira amanhã. Se depender do Valentim, já vira hoje, porque ele é candidato a presidente da República. A questão é, eu não entendo pra que 400 mil reais o gabinete do prefeito tem pra ser investido em propaganda, se ele é um dos prefeitos mais influentes em Facebook do país, tá? Então investe esse dinheiro em outras áreas, como educação, como a saúde, que são áreas prioritárias, prefeito. No saneamento básico. Então, prefeito, fake news, mais um fake news, prefeito. O ministro do Tribunal Eleitoral, o Fux, deu uma entrevista pro Pedro Bial, em ano eleitoral, ele começa a caçar os fake news, hein, prefeito? Isso aí é fake news, Bagé não é capital, prefeito. Até onde eu sei, né? Daqui a pouco teve um decreto aí. Não, inclusive os números da 7,7 milhões de fãs, 4 mil postagens em relação a esse estudo que essa empresa fez no Facebook. Aliás, eu tô até preocupado com essa empresa aqui, sabe? Eu acho que isso aqui tem a ver com o que aconteceu agora com o dono do Facebook, com o nome dele, O Mark Zuckerberg, que o tá dando Zuckerberg depoimento tá no dando Congresso lá explicação no de que o Facebook foi usado justamente para isso aqui, ó. pra fake E news. foi usado no Brasil. Foi invadir o perfil das pessoas e empresas de consultoria de mídia, de imagem, produzindo documentação que vendem essa documentação para políticos, para Pra se se promoverem promoverem. e explorarem isso em campanha política. É justamente o que o Zuckerberg tá dando explicação lá, dizendo inclusive que os dados dele, a não ser que o prefeito esteja dizendo aí, através dessa pesquisa que está divulgado aí, que ele de alguma maneira lançou mão desse instrumento, Sim. dessas empresas que invadiram, porque foi constatado que no Brasil houve também. E outra coisa, Houve invasão aqui e houve interferência na última eleição dessas empresas. Nessa eleição, na Inglaterra, na eleição do Trump nos Estados Unidos. E outra questão, se ele é tão influente assim, por que isso não foi divulgado no passado? Vai ser divulgado agora, às Isso- vésperas da eleição? Não, e outra, aqui em Bagé, saiu, não Bagé? sai em rede É. nacional, em lugar nenhum, sai no jornal local dizendo que ele é um dos 10 prefeitos É. mais influentes do Brasil. Tá onde? Outra, o prefeito Olha, as pessoas em Bagé tem uma coisa meio doentia. foi matéria da Veja. Megalomana de achar que aqui tudo vale mais, é maior. É como os preços das casas aqui em Bagé, que uma hora nós vamos falar com seriedade a respeito disso, né? Um imóvel que em Porto Alegre é vendido por 200, aqui os caras querem 500, 600. E assim é tudo. E aí acham que alguém tem que acreditar nisso. E ficam empacando a vida da cidade com essas mentiras malucas. Mas tem uma conformistas. explicação psicológica pra isso, né? Sabia? Que quanto mais no fim do mundo tu mora, mais recalque, entendi. mais na obscuridade tu fica, mais tu quer te autoafirmar. É, com certeza, com certeza. E aí a questão é o Exatamente seguinte, isso. o Aí pre- tu não sai nunca da Tu não obscuridade, sai nunca, né? é. Porque tu fica inventando uma coisa Claro. falaciosa, uma mentira. E essas matérias aí, esses fake news, isso só prova o que o Berto Eco disse, que as redes sociais deram voz a muitos idiotas que ficariam na obscuridade ali dos bolichos, dos botecos nas Não, mesas. de é sinuca. verdade, mas como também a rede social dá voz Dá a todo voz a mundo. todo Agora a pessoa mundo, tem que ter senso crítico, né? Como a história do peixe que o Cildo contou, entendeu? Agora, o prefeito realmente ele foi matéria de uma página da Veja por causa da questão da caravana do Lula, que ele foi considerado o prefeito machão, que enfrentou e que correu e que resistiu à caravana do Lula. Mas daí a ser o mais influente e ainda, que erro de informação, Bagé não é capital. Ele pegou uma carona legal naquilo, né? Pegou Foi uma lá e carona botou legal. a cara, não sei como é que aquele pessoal deixou, né? É. Quer dizer, o pessoal se mobilizou, o pessoal fez tudo, quem criou foi todo aquele pessoal que estava na volta. Sindicato Ele Rural, se meteu é. no meio lá, fez um discurso e a mídia que adora prentear quem tá no poder, né? Não interessa se o cara é errado, tá certo. Vocês estão assistindo agora, tá me dizendo... Quem foi que me avisou aqui do mecanismo? Hein, Cilto? Que procuraram o Cilto que eu tinha que receber comissão. Tá todo mundo assistindo o mecanismo depois do que a gente disse aqui. O mecanismo faz uma coisa importantíssima, que é resgatar o herói verdadeiro, entendeu? Sair dessa maluquice. A imprensa manda um jornalistinha qualquer lá do centro do país que acha que nós somos tudo cacaca e, de certa maneira, a gente é pouco expressivo mesmo. Não E tem mandou o que ver. jornalista, porque eu recebi uma correspondência se eu não queria fazer trabalho freela, tirar foto e mandar direto por e-mail. Então, alguém que aceitou esse trabalho injetou essa notícia falsa de que o prefeito estaria capitaneando esse movimento que não está, nunca esteve. Ele pegou uma caroninha lá, tinha 2 ou 3 CC junto com ele, ele foi lá, fez um
discurso como prefeito, aproveitou o palanque, disse um monte de bobagem. Você promoveu. Entendeu? Autopromoção. Sofreu crítica em jornais de Pelotas, porque ele prega uma moral que ele não cumpre. Aliás, Então ele é não isso. cumpre muita coisa, tudo bem. Falta. Tia, só para voltar a essa questão do mecanismo, é interessante, viste? Mas é um lote de gente que nos escuta que passou a assistir Que o bom. filme, tia. Que bom. Entendeu? É uma série importantíssima, vocês entenderem o mecanismo disso, é bem o que está ali, e mais, isso, a Netflix publica uma temporada, essa foi a primeira temporada, terão outras temporadas, então vocês fiquem aguardando quando vier as demais temporadas, que vocês vão poder assistir todo esse processo, do começo ao fim, até as prisões. Eu tô assistindo, é muito boa e até é bom que os telespectadores, nossos ouvintes assistam, que ainda nos fornece mais senso crítico e mais pontos de vista a ser pensados. Tem outros, e eu quero crer que não, mas tem outros lá da municipalidade que optam por ver os Simpsons, né? Tá bem. Tá bem. Não, Maurício, é que Pauta. é o seguinte, né, Maurício? É bom porque a população, aquela população que não assiste política, né, cara? Em primeiro lugar, que não assiste política, que não escuta política, tem muita gente que não gosta. É bom que veja esse filme, o mecanismo, porque é pra ver a podridão que tem nesse país. É verdade. Bueno, vamos então agora ao próximo, monitores de estacionamento, Urataú. Nós falamos aqui, né, Maurício, semana passada a respeito disso, e o Silto quer citar as moscas mesmo, e agora O houve uma Gargamel reação. quer terceirizar os Smurfs. Os Gargamel quer terceirizar os Smurfs, essa é ótima. Alguém surgiu com essa e eu achei ótima. E parece que o nosso amigo Maurício Machado estacionou ali e um dos monitores ali resolveu botar aquela notificação que eles botam no para-brisa. Que, aliás, aquilo é ridículo. Né? Mesmo ela por si só, lá quando definiram isso, quando tu passa, tu recebe uma notificação e um aviso. Olha, essa é a primeira D3. O senhor passou do horário. Aí depois tem a segunda D3 e a terceira D3. Até lá morreu Neves, né, Tina? O cara tá em descumprimento, troço mal. Tomara que agora na licitação, se é que vão fazer tal licitação, que se aplique a lei. Mas parece que houve um movimento. E houve um movimento também no trânsito, né? Porque parece que a Brigada Militar recebeu aí 90 recrutas, né? E algum material novo. E, aliás, a Brigada tá muito faceira aí com os carros novos andando pela rua. As aí. viaturas novas e 90 recrutas novos do último concurso. É. E aí é bom que o Estado tá se empenhando nisso, porque afinal é a única coisa que o Estado ainda faz, que é de interesse da coletividade, é a segurança pública. Né? Porque o resto tudo acabou o Estado. Não tem mais ação em lugar nenhum a não ser nisso. E que bom que está fazendo isso. Né? E parece que a SMTC tem feito alguma operação junto com esses recrutas da Brigada que chegaram aí e estão em período de treinamento probatório. É isso. É isso. Mas, Urataú, será que essa licitação aí, será que essa licitação não vai ser que nem a licitação do lixo? Vocês estão sabendo uma coisa que eu estou sabendo? Fale. Tá sabendo? Pode não estar sabendo, Você não. sabe que aqueles caminhão de lixo que tinha, bonito, novo, que era tudo alugado, foram tudo devolvido? Pra Santa Catarina? Não sei pra onde. Você sabe que tem só sucata de caminhão e agora os lixeiros têm que fazer 3 bairros juntos e estão passando até 10 horas da noite em um local onde eles passavam às 2 e aonde passavam às 8 estão passando a 1. É, mas eu... Não pagam hora extra e não dão fardamento pro pessoal. O EPI que o prefeito propôs aí, ó. Licitação agora dia 18. É o EPI que o prefeito propôs aí. Só que sobre os caminhões, Vassourão, ontem eu vi um caminhão limpando os contêineres e o caminhão tava em excelente estado. Não é aquele de limpar os containers, eu tô falando dos... Aquele de limpar o container. Ah, agora não me lembro o horário. Sim, mas os de limpar o container, aquele da água não se vê mais. O de lavar não se vê mais. Mas eu tô dizendo, eu vi ontem. Tu viu o de Eu lavar? vi ontem, tava Tá. lavando o container. Tá. Não, os do container ainda estão, porque se levar os do container, quem é que vai tirar os containers? Sim, tá, mas é que o vereador Graziani Lara fez um projeto agora que a população tem que adotar lixeiras e o container, Eu ou seja, ele falo quer do- eximir a municipalidade da obrigação dela de cuidar do lixo. caminhão que recolhe o lixo dos bairros. E os 600? Dos bairros. Não tem 600? E os 600 containers? Que 600 containers da onde? E aí, vereador Augusto Lara, e aí, secretário Haroldo Quintana, o Haroldo Quintana não vai botar mais 600 containers, porque parece que a Marina Portela vai assumir o lugar dele. Então vamos esperar que a Marina coloque os Puro, 600 aí containers. sim, aí sim. Eu não sei, esse Bagé tá crescendo que nem cola de cavalo. Bárbaro. Eu de lixo não falo mais, né? Não tem mais nada pra dizer a respeito. Quem tem que dizer é o Ministério Público. O que eu posso dizer pra vocês de novidade é que eu sei que tem algum estudo feito aí e que tem pelo menos 6 empresas prestando serviço para a prefeitura
que foram fundadas quase concomitante no mesmo ano, porque não pode, né? E no mesmo pátio, né? A empresa tem que provar continuidade para poder participar e assinar contratos. É evidente que esses contratos são todos a título precário, mas em algum momento, eu espero, não sei, que uma gota do sangue do Moro e do... Como é que chama aquele pessoal lá do Ministério Público? Como é o nome dele? O Dallagnol e aquele pessoal. E aí aqueles heróis anônimos da Polícia Federal que estão lá no mecanismo. Alô, Polícia Federal de Bagé, cadê vocês? Assistam o mecanismo aí também, gurizada. Entendeu? Então eu espero que em algum momento uma gota de alguém entre nessa história aí e inverta essa história. Parece que tem 6 empresas de lixo, tudo no mesmo pátio. Sabe que tem... Tô falando que tem 6 empresas prestando serviço à prefeitura, a título precário, provavelmente, porque se fosse licitado não conseguiriam. Empresas que foram criadas concomitantemente com a prestação de serviço. Porque não pode, a empresa tem que ter comprovado tempo de serviço naquela área para poder prestar serviço no serviço público. Não, mas eu tô dizendo é porque tinha uma empresa, a empresa Bagé Soluções, que mudou de nome, virou Loop, e que daqui a pouco vai mudar de nome. Então já são 2 empresas no mesmo endereço, no mesmo telefone, no mesmo pátio. 2 empresas. Daqui a pouco vai ter 6 empresas no mesmo pátio. Pô, o bom que essa empresa aí deve assinar a carteira 2 vezes. Os caras devem ganhar 2 salários. 2 empresas fazem o mesmo serviço. Bora. Não. Falta. Eu digo pra você o seguinte: quer que o Moro venha pra Bagé? Vamos fazer uma manifestação aí que dê uma repercussão nacional que o Moro vem. Não, ele não vem, né? Ele é juiz lá no Paraná, é federal, continua lá. A manifestação pode ser no sentido contra as instituições que estão demorando a se apresentar aqui em Bagé, isso sim. Não, ele pode vir, ele pode ser transferido para a Justiça Federal de Bagé. Ele é juiz federal lá, pode ser transferido e ser juiz federal aqui. Não, só o pepino lá é muito grande. Deixa ele quieto lá, tá louco? Quieto, tu dá ideia pra esse tarado, ele manda pra cá pra engavetar a Lava Jato. Deixa ele quieto lá. Deixa. Eu quero um filho, um sobrinho dele, entendeu? Que tirar uma injeçãozinha de sangue dele e dar um cravacinho nos daqui de Bagé aqui, entendeu? Um clone. Uma vacinada nos promotores, nos juízes de Bagé aqui. Pode ser que eles dêem uma levantada, né, tia? Tipo, que falta, né, tia? Que falta, tia? Tristeza. Tia, eu tenho uma saudade do promotor Portela, tia. Que coisa impressionante. Tia, aquele homem botava o olho e tava cravado. Eu não sei, tia. O que eu faço? Portela, eu não conheci o promotor Portela, eu conheci o vereador Artemio Portela. Falta, meu. Tem tudo a ver. Vamos lá, então. Demissão de CC do vereador. O vereador Lelinho teve um CC demitido, que é o apelido do CC é Coca, popular Coca. Ele é moreno, ele é negro. E segundo fontes, inclusive até o vereador Lelinho me deu essa informação, eu tinha um ex-apoiador dele nas galerias da Câmara. E parece que o Coca foi conversar com esse ex-apoiador do Lelinho e o cidadão chegou e disse: vai-te embora daqui, negro ladrão. E aí começaram a bater boca. E aí, segundo o vereador Lelinho, esse cidadão foi lá e registrou um BO. O assessor do Lelinho foi lá também e registrou um BO. Só que parece que esse cidadão foi lá e entregou na presidência da Câmara a ocorrência contra o assessor do Lelinho. E aí a presidência da Câmara simplesmente exonerou o assessor do vereador. Isso é crime de racismo. É. Ele registrou... Segundo o vereador Lelinho, o assessor do Lelinho registrou. Por isso que eu digo, teria que ter um PAD, porque teve 2 ocorrências, né? Uma a favor e uma contra. Não pode tomar uma providência dessa e outro CC é da responsabilidade do vereador. Como assim que o presidente demite sem a anuência do vereador? A responsabilidade do CC é do vereador, não do presidente. Como assim? Muito estranha essa história, meu amigo. O Lelinho acha que isso só veio a calhar porque o assessor do Lelinho transmitia as sessões, além da TV Câmara, transmitia as sessões ao vivo pelo Facebook. Ou seja, então quem não estava assistindo pela TV Câmara, mas estava conectado no Facebook, no trabalho ou coisa, podia estar acompanhando ali com os fones de ouvido. Não é crime, mas também não é interesse, né? Bom, então o Lelinho que pague outra pessoa para fazer a mesma coisa e continuar fazendo. O objetivo é esse, entendeu? Até joga que por meia dúzia de pila ele consegue, até de graça ele consegue uns que é para ferrar, o vassourão tá se oferecendo. Mas cabe ao presidente Edmar Fagundes e à diretora da casa, Carla Caetano, virem aqui nos microfones esclarecer, e cabe ao vereador Lelinho também ligar se quiser e falar. É estranho isso aí, tio. Muito ruim. Bueno, pauta então. Vamos falar então agora Valentim Casales ao Planalto. Mas o que é isso, rapaz?
Tá aí o Valentim Casale, se lançou pré-candidato, talvez até por isso estejam pensando que Bagé é a capital, né? Porque normalmente os presidenciáveis residem nas capitais dos estados e do país. E ele se lançou, assim como o Bolsonaro é candidato, ele se lançou presidente e candidato a presidente, tá defendendo que é candidatura independente e que se ele pretendia concorrer pelo PDT, mas o PDT já fechou questão com Ciro Gomes, então ele vai de outra maneira, e ele tá afirmando aí que se eleger, vai chamar uma nova constituinte. Primeiro vai fechar o Congresso por 1 ano, e depois vai chamar uma nova constituinte. Tá aí Valentim Casale, né? Não duvido, né? Nessa situação caótica e desacreditada que tá a política, eu não duvido que se ele vá pra televisão, ele não chegue no segundo turno. Muito bem. Vamos então, Alckmin cai na justiça comum? O Alckmin, já foi falado aqui, para concorrer a outro cargo eletivo, que se não a presidente ou a governador, no exemplo, o Alckmin, se fosse candidato à reeleição a governador, ele não precisaria renunciar. Mas como ele é candidato a presidente, ele renunciou e ele está envolvido na Lava Jato, e como ele era governador, ele tinha foro privilegiado, ele estava sendo julgado pelo STJ. Só que agora ele caiu, porque ele renunciou e então ele perdeu o foro privilegiado, e o STJ encaminhou o processo dele para o Tribunal Superior Eleitoral e também para a Justiça Federal da 4ª Região, que é o juiz Moro que está responsável por essas questões. Então, se a justiça for célere, como está sendo, talvez o Alckmin nem consiga ser candidato, porque se ele for condenado, ele fica ficha suja, né? Mas eu duvido que chegue ao ponto da condenação antes da eleição, né? Do registro, não, pode ser até antes da eleição, mas do registro da candidatura, porque aí, pela velocidade com que eles têm conseguido tocar a Lava Jato, o que acontecer em outros casos, tu tem uma ideia. Mas isso mostra para o senhor e para a senhora a importância do que nós viemos dizendo há muito tempo aqui. Reeleição zero. Vocês querem acabar com esses malucos? Mandem todos para casa sem exceção. No dia seguinte, olha a rapidez com que o STJ fez isso. No mesmo dia, inclusive, que o Alckmin anunciou que era candidato, o processo foi encaminhado direto para quem de destino e terminou o fórum privilegiado. É a melhor maneira de acabar de imediato com o fórum privilegiado. Reeleição zero. Renovem tudo. Mandem todos para casa, que no dia seguinte está todo mundo na barra dos tribunais. É verdade. Isso é interessante, viste? Porque as pessoas ficam votando nas mesmas pessoas, e aí que existe, Urataú, essa parte de que sempre é os mesmos, sempre é uma sequência, e consequentemente, vamos ver... Quebrem isso. O poder é de vocês. O poder é nosso. Nós, todos. Vocês, nós. O poder é nosso. Quebrem. Simples. Terá poder quem nós queremos que tenha. E é simples. Mandem tudo pra casa e tchau. Bueno, pauta. A Globo é PT? Eu não sei se vou conseguir reproduzir o áudio aqui, mas o jornalista Chico Pinheiro. Eu recebi esse áudio do jornalista Chico Pinheiro e vi vários comentários, inclusive políticos do PT, entre eles o deputado Mainardi, dizendo que acredita que a Globo é canalha, mas que como a Globo estava queimada com a opinião pública, deixou vazar esse áudio até para tentar se mostrar imparcial. E eu fui ver o áudio e é o Chico Pinheiro mesmo dizendo que o Lula era um herói, era um mártir da resistência, e que ele se identificava com essa luta da resistência, que luta contra a ditadura, e que o Lula virou uma ideia e vai ser uma ideia ninguém prende, e que ele é o herói da população, que tirou dezenas da miséria, que lutou contra a repressão, a favor da liberdade da imprensa. Acho que o Urataú tem o áudio aí, e aí largaram nas redes sociais. O Chico Pinheiro da Globo News. O fetiche deles era Lula na cadeia. Não foi do jeito que eles queriam, mas o Lula foi. E agora? O que vão fazer agora? Como é que fica? Qual é o próximo passo? Como ele não foi para a cadeia na hora que eles queriam, levou mais algum tempo, que ele não saia exatamente na hora que não for a hora. Ele precisa sair sim, mas ele vai sair na hora que for a hora. Que o Lula tenha calma, sabedoria, inspiração divina para ficar quieto um tempo ali onde ele está. Se a gente pensar bem, aquela acomodação em que ele está é melhor do que todos os lugares onde ele dormiu quando era criança e quando ele estava na juventude, né? Deixa quieto um tempo para ver o que eles vão fazer. A coisa está louca. A direita não tem o que fazer. Os coxinhas estão perdidos. Eles têm que arranjar outro caminho agora. Que o
Lula tenha paz e sabedoria, ele está bem guardado, ele está protegido e ele está caminhando por aí. Porque, como ele disse, né, a melhor frase de tudo, né? Eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia. Ideia não se prende, a gente está solto. Quando uma pessoa deixa de ser um ser humano e se transforma numa ideia, começa o pesadelo. Vai ser difícil eles dormirem a partir de agora. Tá bem, assim, ó, e depois a Globo é contra o PT. E aí não vai dizer pra mim, né, meu amigo, que a Globo vazou só pra posar de bacaninha uma ova. Os filhos do Roberto Marinho, que assumiram a Globo, têm um comprometimento profundo com o lulopetismo que se instalou no Brasil. Profundo. E esse cara, o Chico Pinheiro aqui, é âncora dos principais jornais da Rede Globo. Por muito menos do que isso, o jornalista do Jornal da Noite, aquele... William Vac. Ele foi demitido, em cima de uma história mentirosa, inclusive, canalha, sobre que ele teria sido racista, fizeram um acordo de gaveta com ele, encheram os bolsos de dinheiro dele, ele deu uma entrevista pra Veja, entendeu? E não ficou proibido pelo acordo dele dizer o que houve na verdade. O que houve foi que ele começou naquele jornal, ele lidava com mais independência e metia o sarrafo nessa bandidagem que se instalou no país, e por isso que demitiram. Esse tá garantidinho, não foi a Globo que vazou não, meu amiguinho. Quem é que vazou lá do racismo do outro que atacava o... Por que não demite esse aqui? É verdade, então o Chico Pinheiro amanhã tem que perder o emprego. Amanhã o Chico Pinheiro tem que ter o mesmo contrato que teve o outro lá e ficar quietinho e ser demitido. Do contrário, meu amigo, corta essa daqui. A Rede Globo sempre está onde ela sempre esteve. Aonde tiver uma facilidade, entendeu? Onde ela puder se aproximar do poder, quando ela botou o ministro da comunicação do Ney Cardoso, quando ela elegeu o Collor, quando ela apoiou a ditadura militar, quando ela apoiou o governo Lula petista, os jornalistas da Globo News chegavam a encher os olhos d'água quando falavam em Dilma Rousseff. Que isso? Tanto que em 2011, 2012, naquela crise que teve, a Band, a TV Band, a Rede Band e a Globo estavam com uma dívida monstruosa e o presidente Lula, através do governo federal, emprestou subsídios para que eles pudessem se manter. Então, mas o deputado Mainardi disse que a Globo quis tentar se mostrar imparcial, então tá bem, eu só trouxe o áudio para nós debatermos. Mas é bom que o Chico Pinheiro mande ele ficar quietinho. Só que o Chico Pinheiro não cometeu um crime de racismo, né? O William Vac foi demitido alegando com a alegação de crime de racismo. Não, tia, foi um ano depois. Se eles quiserem arrumar uma alegação qualquer para dar uns pila pro Chico Pinheiro demitir, eles fazem. Eles não fazem porque não querem. Eles não fazem porque o áudio dele que vazou tá afinado com os interesses da empresa. Vai contar essa história para outro. Que conversa. Deixa eles que o Lula fique quietinho por 12 anos lá, mas eu acho que o Lula não fica muito tempo quietinho lá por 12 anos. Ele vai pedir uma delação, porque se ele vê que vai ficar os 12 anos, ele vai entregar todo mundo. Muito perdido bem. Por um, perdido por 1000. Está também conosco Ricardo Pires, Ivone Reis, Zelomar, só lendo as mensagens. Carmen Regina Fara, boa tarde. Bueno, então é mais ou menos por aí. Raquel Ternes, bom dia, caros amigos. Vamos ver quem mais. Iago Castense, Grande Silton, Cláudia Maidana, tu já tinha Maia Dias, isso aí. Pessoal, eu só tô lendo as pessoas aqui que estão dizendo boa tarde, bom dia, a não ser as pessoas que eu conheço mesmo, que eu falo o nome, tá? Caso contrário, se vocês querem que fale o seu nome, só coloque bom dia, tô assistindo, enfim. O Edson Vasconcelos está na porta do brete nos escutando também. O Edivainer, o doutor Edivainer já nos paleteou aqui na entrada da rádio dizendo que estão na escuta. Aí um monte de gente, sabe, Maurício? Lote, nós somos ouvidos por um lote de gente e odiados por um monte também. Por que é odiado, Maurício? Porque, sabe, né, a gente fala coisas que as pessoas não gostam de ouvir. A verdade? Depende, né, a verdade para um pode não ser verdade para outro. Vamos então dar continuidade, Urataú Gomes. Agora, massacre no caixa eletrônico. Pois é, Silton, esse é um fenômeno que está acontecendo aqui em Bagé. O Baiar que multa os bancos quando as pessoas esperando mais do que meia hora. Eu acho que de repente essa lei municipal, não considera a questão do caixa eletrônico. Os bancos estão de maneira intencional... Não considera, só considera os caixas com pessoa física. Os caixas dentro do banco, entendeu? Eu pesquei a truta. Os bancos, para se livrarem das multas, provavelmente, quando chega esses dias de estouro, que pagamento e não sei o quê, eles impedem que as pessoas entrem no banco. Aí eles botam um funcionário na frente dos caixas eletrônicos para instruir uma
massa de pessoas para ajudar uma massa de pessoas a utilizar o caixa eletrônico. E fica uma multidão de pessoas, mais de 2 horas dentro do banco. Aí, secretário Baiar, tem que mudar essa lei, hein? Para ser atendido. E mais, prejudica todo mundo que quer acessar o caixa eletrônico. Tu chega lá e não consegue. A pessoa fica impedida de entrar no banco, como ela não entra no banco para ser atendida no caixa, ela não comete, o banco não comete infração lá por passar de meia hora. O banco ataca a pessoa na porta e força ela a ser atendida no caixa eletrônico, entenderam? A malandragem do troço. E pior, em vez de se dedicarem a fazer um esforço com seus clientes para ensinar as pessoas a usarem o caixa eletrônico, dependente de precisarem de ajuda, não, parece que fazem questão. É bem verdade que tem gente que faz questão de ficar se amontando que nem maluco lá, porque não tem o que fazer em casa, fica lá para dar assunto, né? Porque é uma barbada tu aprender a apertar meia dúzia de botão ali, pode demorar um pouquinho, a pessoa mais idosa tem alguma dificuldade, mas em poucas vezes que pelo menos tivesse uma intenção didática. Não tem. A malandragem dos bancos é essa. Para eles não pagarem a multa lá dentro, eles atacam a pessoa na porta e jogam todo mundo para cima do caixa eletrônico. E com sua vez, não colocam as pessoas para ajudar. Sim, porque a legislação, como disse o Maurício, trata-se do atendimento no caixa interno. Caixa interno com pessoa física. Tu entendeu? Pessoa para pessoa, o cara fica sentado no caixa eletrônico. Que em tese, a dificuldade que as pessoas estão tendo ali, elas estão tudo se acotovelando porque elas até hoje não aprenderam a mexer no caixa eletrônico. Entendeu essa malandragem? E tem outra hipótese. Antes elas pegam e entram, antes elas entravam para fazer o que elas fazem no caixa eletrônico lá dentro. Diga, Maurício. Tem outra hipótese também. Como os governos não estão pagando hora extra para os funcionários, daqui a pouco, em época de pagamento, se as pessoas entram tudo lá, em vez deles fecharem às 3 da tarde, eles fecham 5, 6 horas. E aí não ganham hora extra. Então o que fazem? Amontoam tudo ali no caixa eletrônico, aí o banco ali fecha às 3 horas e o pessoal fica no caixa eletrônico ali, porque tem uma porta que dá para sair do caixa eletrônico também. Porque pode ser questão das horas extras, pode ser orientação sindical isso. Orientação sindical? Dos sindicatos bancários. Porque já que os bancos não estão pagando hora extra dos funcionários que ficam... Em época de rush, bota todos os clientes no caixa eletrônico e só bota o aí só se soma uma coisa com a outra, né? Então cabe à municipalidade pegar e alterar essa lei que atinja também os caixas eletrônicos. Não tem essa. Qual é a diferença de tu esperar meia hora lá dentro ou meia hora aqui fora? Tem que acabar com isso, cara. As pessoas tratadas como gado ali de pé, se acotovelando, não é pra botar cadeirinha nem nada. Faça um trabalho inteligente aí de treinamento das pessoas, ensine as pessoas a usarem o caixa eletrônico para que elas possam autonomamente realizar isso. E não pode impedir as pessoas de entrar. Diz, não, fica uma mocinha na porta convidando, não, é aqui como se não... Mas tá impedindo sim. Não, esse problema é aqui no caixa eletrônico. É que o secretário Baiar agora ele tá envolvido com outra questão, né? Ele quer acabar com as carrocinhas de punch e botar tudo food truck. Aí o país em crise vão tirar uma carrocinha de punch lá que o cara mal se sustenta para tentar botar o food truck no lugar. A denúncia tá feita aí, tem um troço errado nessa história e tem que enfrentar isso aí. Não é possível. Eu cheguei num banco, eu não vou dizer, porque não adianta falar um banco. Isso é verdade. Posso falar do banco X, do banco Y, do banco T, todos fazem. Todos. Entendeu? Todos. Então é isso, é um problema genérico. Eu quis chegar num cara, não tinha como. Tinha uma multidão de gente se acotovelando ali, não tinha. Já vai pro caixa eletrônico por uma questão de pressa para agilizar e não consegue. Até porque as multas não fazem efeito, porque isso foi dito pelo próprio Baiar para nós na Câmara de Vereadores um dia. Na sessão do aumento do imposto fatídico, que a prefeitura multa, os bancos vão recorrendo e a multa não dá retorno, então pro banco não mas faz a prefeitura diferença. tem que continuar multando e comprar essa briga, porque o judiciário é essa cacaca que a gente sabe, né? E outro detalhe é o seguinte, né? Essa questão do Vê se um infeliz, vê se um infeliz aí recebe uma multa, se ele tem todo o poder de recorrer como os bancos conseguem. É o que eu digo, o judiciário é o serviço dos poderosos. Dos grandes. E é interessante isso aí, o Ratau, que tu fala, é porque, na verdade, essa prática, né? Isso acontece diariamente e vão barrando. Então, por que não fazem algo com relação a essas senhoras que vão lá para pegar o seu dinheiro, pensionistas, enfim? Aí fica tudo direcionado. E é uma pouca vergonha isso, tia. Bote um funcionário durante o mês ali para fazer treinamento das pessoas, avisem as pessoas para que elas procurem o banco em outro dia, outro horário e façam um treinamento das pessoas paciencioso ali, que vai melhorar isso, no mínimo. Eu acho que eu tinha que focar nessa questão mesmo, combater essa questão dos bancos e multar, e não ficar nessa questão de querer imitar com que o município de Bagé tenha food trucks como outras cidades. Bagé tá em crise, então foca nos bancos. Que food truck? Isso é viagem, né? É viagem, mas foca nos bancos, vou multar porque tá sendo legal. Agora como é o nome do aí food o miliciano. Aí food o punch do Feliciano. Aí food o Feliciano. Feliciano. Que mora num
num aluguel, numa Aí garagem. fude os panchos tudo de Bagé por causa do tal do food truck, é Porque isso? o Feliciano mora numa garagem. Que food truck? Onde ele mesmo guarda a carrocinha dele, ele mora junto com a carrocinha. Aí ele mal tem dinheiro pra se sustentar, vai ter condições, vai ter pra botar um food truck. Aí os caras estão complicando porque ele tá com caixa térmica, onde ele bota as cervejas e refri pra vender pros clientes. Querem que ele bote geladeira, Bom, mas da então, onde? Então banquem Não, pra exato, ele. não, e mais, o poder público, se tu quer resolver essa questão, daqui a pouco tem um prestador de serviço, no caso do Feliciano aqui, que tem aquele pancho há 200 anos ali, nunca ninguém fez nada a respeito, e é uma empresa que é bem constituída, que é E séria, é móvel, não fica ali, entendeu? ele só Que é fica de noite, conhecida. depois sai. Então arrume um meio para financiar ele de uma maneira que ele possa pagar. Não tem um tal de Banco do Povo aqui na prefeitura? Ou é só para as mimosinhas que ele E troca? outro, Que ele possa fazer um carrinho para ele poder deslocar, que tenha uma melhor condição. É isso. E outro carrinho do poder público Feliciano, pode ser usado o para carrinho isso. do Feliciano é deslocável, ele só fica de noite ali, depois ele tira, leva pra garagem dele, que é na outra quadra. E outra, ele varre ali, ó, deixa limpinho. E aí os caras agora estão complicando com esses panteiros que estão trabalhando, ganhando a vida, eles vão gerar dezenas de desemprego. Ao invés de combater as filas, os despauterios, as ações estapafúrdias dos bancos, que estão lá, que fazem a população ficar mais de meia hora, 2, 3 horas lá dentro, perdendo outros compromissos sérios. Aqui, um registro aqui, Dilce e Luiz Mário no Facebook, aí, nos homenageando aqui no Facebook. Programa Vale Tudo na Rádio Positivo FM, muito bom. O programa fala só coisas de Bagé. Esses não leem jornal online. Muito bom. Obrigado, Dilce e Luiz Mário. Obrigado. Abraço. E também aqui, Honorata Portela. Boa tarde. Daniela Marcos Ferreira Campos. Minha esposa, um abraço. Beijo, te amo. Hoje o áudio está ótimo. Rinaldo Simões Nunes, isso mesmo. Dirce Nóbrega, bom dia, muito bom programa. É isso aí. Pessoal, tem pessoal aqui que está assistindo, ensino, mas como eu não conheço, eu não vou falar, né? A não ser o Igor. Ué, fala o nome das pessoas, só fala. Bueno. É então, só registrar. Então, tô só registrando então aqui. É um registro das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Valeu então. Vamos então, pauta. Agora sim, agora que eu quero ver. Religiões discriminadas. Pois olha, meu cara, esse assunto até carrega alguma polêmica. Eu vou abrir aqui leis municipais que foram propostas pelo presidente da Câmara. Primeiro, sou obrigado a dizer aqui que o Estado é laico. Não é lacaio, viu? É laico. Laico quer dizer que não tem religião, que não discrimina a religião de ninguém, que trata todos as fés e as crenças com igualdade. Isso é Estado laico. O Estado não pode ter ou fazer manifestações preferenciais a A ou B, porque estará sempre deixando desguarnecida a fé de outras tantas pessoas. Pois o presidente da Câmara aqui, que é notoriamente afeito e praticante de uma religião específica, promulgou as seguintes leis nos poucos dias atrás aqui, no dia 4/5/2017. Lei 5.731. Dia do Pastor Evangélico no município de Bagé. 1. 2. Insere no calendário oficial do município a data alusiva à fundação da Igreja Evangélica Pentecostal Cruzado Universal de Bagé. 3. 5.715. Institui o Dia da Mulher Cristã Evangélica. Bom, aí um outro ouvinte me manda aqui relato seguinte a respeito. Que a Câmara não sabe que o Estado é laico? Toda a sessão, o vereador solicita o início que se recite um trecho da Bíblia. Daqui a alguns dias vão dizer no final, aleluia. O que acontece, meu caro? Não dá pra te criar o dia do pastor evangélico. Não dá, meu amigo. O Estado é laico. Isso é inconstitucional. O senhor não pode usar uma instituição pública para manifestar ou promover especificamente credo A ou credo B. Vai fazer o dia do pastor, tu devia ter feito a seguinte lei, não a do pastor evangélico. Instituir o dia do município em homenagem a todos os pastores e os mentores, os propagadores do bem, as pessoas. Aí sim, filho, tu podia. Agora, o dia da mulher cristã evangélica nada contra, entendeu? O senhor que é evangélico, a senhora que é cristã evangélica, a senhora e o senhor acham, o senhor que é pastor, o senhor acha que é mais importante que o Espírito, mais importante que o Pai de Santo? Ou o senhor acha que a sua é melhor que a dos outros?
Bom, se o senhor acha, o senhor guarde isso intimamente para o senhor, porque não cabe tu usar isso como um instrumento de discriminação. Então, tu pode ter as tuas preferências. Agora, de posse da função pública, tu não pode usar essa função pública para promover discriminadamente determinada crença. E não vem com essa, então o que o outro propõe. Não, meu amigo, o senhor é presidente da Câmara. Então vai ter que eleger um presidente da Câmara muçulmano, um presidente judeu. Outra coisa, vai ler a Bíblia, vai ter que ler a Torá, vai ter que ler o Corão, vai ter que ler o Buda, vai ter que ler, meu amigo. Não dá para vereador ali fazer isso aí, é uma demagogia absurda. E não é porque o cidadão bota uma Bíblia embaixo do braço que ele passa a ser coisa melhor. Pode significar, inclusive, que ele é coisa pior. Que ele está fazendo o que a Bíblia diz, que é os falsos profetas, né? O uso da palavra pro mal. Então é isso, é só um cuidado. O senhor não deveria, nada contra. Ao contrário, acho os evangélicos, os católicos, os umbandistas, os quimbandistas, os espíritas, os judeus, os muçulmanos, todos no seu pleno e total direito. Cada um com a sua fé, cada um com a sua crença, mas não pode uma instituição pública promover fés específica. Não pode. Fés específica. Não pode. Fés é cacofonia. Bom, eu discordo em alguns pontos. Primeiro, eu acho que não é inconstitucional. Concordo com relação ao Estado laico, que laico quer dizer leigo, ou seja, laico tu tá abrindo leque para todas as religiões. Primeiro ponto que eu discordo. Os vereadores são representantes do povo e de nichos da sociedade. Então, alguns nichos elegeram evangélicos. Então, eles podem sim propor, porque estão representando os seus nichos eleitorais. Tem vereadores espíritas? Tem vereadores umbandistas? Deve ter, não sei, da religião particular de cada um. Mas, então, que esses vereadores proponham isso também. O dia do umbandista, o dia do espírita, e proponham também, junto com o vereador que propõe a leitura de trechos bíblicos, que propõe a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que propõe a leitura do livro umbandista, que propõe do livro do Candomblé, como aconteceu. Dia 31 de outubro foi promulgado o Dia Nacional do Evangélico. 31 de outubro foi promulgado pela presidente Dilma Rousseff. Nós temos o Dia do Evangélico Nacional, 2 de fevereiro, é dia de dois santos, é a Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá. E aqui tem o dia que não é feriado, mas é a procissão de São Jorge. Então, se eles se mobilizarem e quiserem pedir e tornar feriado, eles podem se mobilizar e até eleger um representante que tenha força no parlamento que torne esse dia de São Jorge feriado. Assim como fez o NBPA, não tinha representante, acabou se mobilizando e elegeu a vereadora. Não, perfeito, mas tu te dá conta o que tu está falando, esses dias que são nacionais, um dia nacional em homenagem à igreja evangélica, perfeito, que abrange a todas as igrejas evangélicas e não só a igreja evangélica pentecostal cruzada universal de Bagé, entende como é que é? Essas datas todas são genéricas, não é um dia do pastor, um dia da mulher evangélica, não, e são datas que pode ser porque todas essas religiões trazem contribuição, certo? E é normal, porque tem uma fração grande da sociedade. Já tem o dia do padre. O dia do padre tem também. Tem dia do padre? Eu fui pesquisar, tem o dia do padre. Não me lembro qual dia. Foi proclamado aqui em Bagé esse dia do padre? Foi proclamado em Bagé. Bom, então tá feito o circo. Então vamos botar o dia do padre, da freira, todo mundo que se apresente, e a Câmara de Vereadores agora vai optar pra isso, né? Então, o dia do padre, daqui a pouco vai ter o dia do guarda de trânsito, o dia da enfermeira, o dia... E fica nessa aí que não vai pra lugar nenhum, né? Eu continuo a minha posição. Tô achando que... Não, tranquilo. Mas tô achando que o presidente da Câmara tá levando a fé dele, que é respeitável, louvável, admirável, por um caminho que no exercício da função que ele tá exercendo, ela é laica. E no caso dele, pior ainda, porque ele é presidente da Câmara, então ele é quase um magistrado, ele precisa ser neutro em relação a isso, porque ele, ao prestigiar ele está, de alguma maneira, deixando de prestigiar todas as demais religiões, todos os demais credos e pastores e mensageiros e das demais religiões. Ele que sabe. Eu concordo contigo, que ele tá ali como magistrado, e eu acho que ele ali tá neutro, continua neutro. Cabe a outro vereador de outra matiz religiosa propor e ele vai ter que acatar. Ou só fazer que essa discussão, né? Ou fazer essa discussão, só que ninguém propõe, ele propôs. Discussão de fé, de raça, de etnia, não cabe pro Estado, não cabe pro Estado. Ainda quando tu muda, por exemplo, a questão do dia do Zumbi dos Palmares, que é homenagem, mas é uma coisa louvável em função do quê? Em função da escravidão negra que houve no Brasil. Então tu tem um problema histórico ali que tu registra como fosse o dia de um santo determinado da igreja evangélica, principalmente se houvesse sincretismo religioso
religioso, como acontece com Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, é uma coisa que é uma festa do povo. É o contrário, não é a autoridade que determina, o povo faz a festa, aquela festa se consome como um fato na sociedade e lá pelas tantas ela passa a ser, por força do poder público entender que aquilo é uma vontade da sociedade, ele beneficia isso, ele registra isso na legislação pertinente. Mas é isso que eu digo, tá? É uma festa do povo, só que o povo elege seus representantes, o povo é representado pelos vereadores, e pelo que eu sei, tem já o dia do pastor evangélico e da igreja pentecostal, tanto que eles fazem passeata, uma caminhada para Deus. Ótimo. Descendo a 7, e eles só então, quis tornar legal. Se esse dia já existe, que gobe a todas as igrejas evangélicas, a fé evangélica, é ótimo. Mas o dia do pastor evangélico, o dia da mulher cristã evangélica, eu sinto muito. É verdade. E outra questão também é a pouca vergonha isso, né, tia? Tu vê só, faz uma lei e aí todo mundo assina, todo mundo visualmente. Nem um debate faz isso. Não faz nada, rapaz. Pode que eu esteja redondamente errado. Agora, é o essencial fazer isso que o Maurício está fazendo aqui. Tem que haver uma discussão. Ai, faz tudo. Então nem aí. Não estão nem Então, aí. qualquer coisa que tu mandar. Depois a gata você vai com a cinta, entendeu? Vai tudo pro valo e não sabem por quê, né? É uma lástima grande isso. Não, mas isso aí é uma prova que estão fazendo só pros deles, né, tia? Quer dizer que eles governam só pros deles. Antes do... Eu quero o dia do catador também. Quero o dia do catador. Tem que fazer aí o dia do catador. Aproveitar que o vereador Carlinhos do Papelão aí. Tá aí, teu representante, pede pra ele isso aí. Você diz que é catador aí, ó. Faz o dia do catador aí também. Aproveita aí que tu é do lado do presidente da Câmara aí. E eu não falei pra vocês que lá não é a casa do povo, é a Assembleia do Povo? Entendi, claro. Os caras rezam todos os dias lá. O Estado é laico, meu Deus. O Vassourão fez uma coisa certa. Ele é catador, pegou o representante dele, que é o Carlinhos do Papelão, faz o dia do catador, tá certo? Vai ser uma maravilha. Nós vamos passar o resto do ano só lhe dando um dia pra cada categoria. Agora... Ninguém faz mais nada. O dia do catador. Não, mas o dia não significa feriado, né? De cachorro, o dia do peão, o dia do não sei o quê, o dia disso, o dia daquilo. E de preferência que instituam um feriado aqui, pra tudo. Ninguém mais faz nada. O Maurício, a nossa produção aqui tá mostrando, ó. Dia 7 de junho é o Dia Nacional da Luta dos Catadores de Materiais Recicláveis. Sim, mas tá aí, ó. Tá aí teu dia, rapaz. Não reclama, tá aí teu dia. Tu nem sabe teu dia. Aqui em Bagé, aqui eu não tô trabalhando, né, tio? Eu tô meio adoentado, mas no momento que eu começar... No momento que eu começar a trabalhar, isso é 2010. 2001. Foi de 7 de junho de 2001. Agora eu tô aproveitando que eu tô meio adoentado aí, tô só coringando e pescando alguma coisa aí, porque tem muita coisa errada aí. 17 anos. Então tu ficou adoentado 17 anos, então, Vassourão. Não. 17 anos. Aí deixa, pronto, agora... Viu, presidente da Câmara? O senhor pega e institui o dia municipal no mesmo dia nacional, tá? Faz favor, tá? Não queria outra data. Tá? Só antes de mudarem a pauta, mas outro assunto, não referente a essa pauta que nós passamos e nem a futura pauta. O ex-vereador Saliba, ele saiu do governo? Ele saiu do Parque do Gaúcho? É uma pergunta que eu tô fazendo. Acho que não. Porque eu vejo ele na rádio, esse tempo eu vi ele de manhã fazendo propaganda para uma loja, eu deduzi que ele tinha saído do cargo público dele do executivo. Não sei, posso estar equivocado. Tu sabe que eu não sei, né, tia? Tu sabe que eu não sei? Tem alguns CCs aí que fazem parte das rádios, tudo, no horário de... Até tem o nosso amigo, que seguido vinha aqui também, o Faraó. Seguido eu vejo ele na Câmara no horário de serviço. Eu também não sei se ele continua. Eu sei que ele entrou, mas não sei se já tiraram ele, eu não sei. Esse pessoal lá do Egito, lá que já morreu 200 anos, esses números não me diz respeito. Vamos ver. Ele tá lá ainda. Acabei de falar com ele hoje de manhã e ele deve estar escutando o programa. Ele tá lá, mas o problema é complicado. Não é complicado, é sem vergonhice mesmo. Bueno, atenção, está conosco também Lucas Souza Pinheiro. Boa tarde a todos. Ivan Camargo Farinha, pauta inteligente, dia de hoje. Informação no dia de hoje. Informações à sociedade, parabéns à equipe. A Josi Palomec está nos assistindo. O José Lima também está conosco, tá? Rudimar Barres, tá bem? Tá todo mundo... Rudimar Trindade, não é? Não, Barres. Isso. Dr. Brum, manda um abraço pro Dr. Brum, conheci ele na Leb, figura incrível, impoluta, incrível.
Gostei muito de conversar com ele, de debater com ele. Gente boa. Inteligentíssimo. Bueno, agora sim, as nossas últimas pautas, idômetro no Alta Gomes. Pois olha, tia, eu vou atropelar essa aqui. Não resta a menor dúvida, entendeu? Que tem que botar hidrômetro na cidade inteira. E eu não sei o que passa na cabeça desses malucos que eles resolveram começar pelos Hidrômetro, asilos. inclusive, na casa do ex-diretor do DAEP. Que não tem. Começar pelos asilos. A Vila Vicentina e o Alta Gomes. Não, até acho que tem que ter hidrômetro. Mesmo que tenha isenção. Ao contrário, onde tem isenção, tem que ter hidrômetro. Para impedir que alguém use a isenção em causa própria. Mas começar, do nada, a botar no Alta Gomes e na Vila Vicentina, as pessoas imediatamente ficaram imaginando que era para cobrar água dessas instituições. Claro que não, né? Não pode ser. Se é loucura. Qual é o plano de colocação de hidrômetro? Houve algum planejamento ou vai fazer assim de novo, aleatório, só assim pelos cantinhos, que é para poder aliviar os amigos, não ter que comprar briga com quem não quer hidrômetro? Marca um ponto zero no centro da cidade, dou uma sugestão, a Praça da Esporte, ou aqui a Praça do Coreto, e irradia dali para fora, entendeu? Quarteirão por quarteirão, casa por casa, prédio por prédio, seja de quem for, e bota hidrômetro em tudo. Aí quando chegar lá na Vila Vicentina, na Alta Gomes, bota também. Agora não dá pra... Na Câmara tem hidrômetro? Não deve ter. Tá? Não dá pra... Devia ter, pra gente ter cuidado, saber. Eles querem chutar os dedos dos outros e não cuidam de classe própria. Se eles não desperdiçam água, vai saber quantos banheiros tem lá dentro lá. Capaz de ter um banheiro pra cada vereador, aquele troço lá. Imagina se a descarga daquele troço lá tá estragado. Que é uma coisa clássica, essas caixas de descarga de parede ou suspensa. E eles usam vazamento na boia lá. E bota água fora de pá. Eles usam seguida a Como descarga. é que tu faz pra coibir o vazamento numa residência? Tu bota hidrômetro. Aí a pessoa se preocupa em arrumar o vazamento. Será que na prefeitura da Osório, na prefeitura no centro administrativo lá tem hidrômetro? Em todo lugar tinha que ter, meu cara. Não, concordo. Mesmo isento ou não interessa. Os prédios de apartamento, vários não tem. Tinha que ter em todo lugar. Agora não pode começar pelo Alta Gomes, pela Vila Vicentina, pelo amor de Deus. Tenha santa paciência. Você não tem. Não, Urataú, tu sabe como é que funciona a isenção? Não sei, me diz. A isenção é o seguinte, tu é isento 10 mil litros d'água só. 10 metros d'água tu é isento. Eu ontem estava no DAEB e um senhor estava lá dizendo, mas como que eu vou pagar? Vocês estão me cobrando R$22 aqui. Como se eu sou isento? 10 milímetros. 10 metros. Aí a moça ainda disse assim pra ele, meu senhor, a sua isenção é 10 metros. O senhor gastou os 10 metros, acima dos 10 metros o senhor paga. E o Alta Gomes é certo, é fácil de ganhar dinheiro do Alta Gomes. Vão gastar muito mais de 10 metros. Não, mas aí eu quero te dizer o seguinte, se essa lei, evidente, faz sentido, a isenção tem que ser em metros cúbicos. Metros cúbicos, metro linear é lado vezes lado, metro cúbico é lado vezes lado e altura, metro cúbico. Então 10 metros são 10 mil litros de água por mês. 10 mil litros é uma quantidade significativa de água que uma família consegue bem aí. O que ocorre? Essa metragem, se é 10, se é 15, eu sei que as pessoas começam a pagar excesso a partir de 15, certo? Então essa metragem, dependendo da isenção que tu dá, por exemplo, a isenção do Alta Gomes, com certeza, pela quantidade de pessoa que abriga, ela deverá ser tantos metros. A da Vila Vicentina é a mesma coisa, entende? Se essa lei da isenção é 10 metros linear para todo mundo, a lei está errada. Essa lei tem que ser em função da quantidade. Uma isenção normal para uma pessoa de idade ou de baixa renda numa periferia, ou uma pessoa de idade que quer se promover uma isenção, e vamos combinar, né? Se tu dá isenção para alguém, é porque alguém está pagando por ele. Não existe almoço grátis. Então tu dá de graça para alguém está pagando por ele. Não é de graça. Não é de graça. Então é natural que tenha uma regra sobre isso, e para isso tem que ter hidrômetro mesmo. O sujeito está lá e tem uma isenção, tem 10, 15 metros de isenção por mês, e ele faz um gato pro vizinho, o vizinho não paga a água e dá uns pila pro cara. Ocorre. Muito bem. Urataú, me procuraram aqui então, esse aqui tá pagando isenção. Essa aqui tá pagando isenção. Pagou 48 no mês passado aqui, ó. O dia 18/4, né? 2018, né? Agora 13/5, que nem chegou um mês ainda. Olha aí o valorzinho da conta aí. 7 mil. 7.445. Eu nem vou lá no DAEB, eu também recebi essa conta bruxa em casa. Eu que pagava 80 por mês. Chegou uma conta pra mim lá de 1.000 não sei quantos reais, não sei. Onde é que esse cara tiraram isso?
isso. Não sei de onde é que Os tiraram caras isso. estão perdidos, rapaz. Não estão perdidos não, Tão amigo. Tá cheio de maluco que vai pagar o que não precisa porque não vai procurar não o... reclama, não vai Eu procurar não os pago direitos. coisa nenhuma. Me execute, você acha que eu vou lá bater cabeça no Daeb lá, esculhambar meu dia, ficar de pé lá pra tratar do líquido certo? Como assim que vem uma cobrança pra mim de 1.000 e tantos reais? Se eu tenho todas as contas de água minha na mesma pasta guardada nos últimos, sei lá, 10 anos. Querem ir pra justiça, vão pra justiça. Mas nós vamos achar o responsável. Eu não vou ir procurar Daeb coisa nenhuma. Não tem vazamento lá? Mas, tchê, mas não é, eu vou te dizer uma Estão te coisa. perseguindo por causa da rádio, então. Mas aqui, ó, eu acho que uma conta de 7.445 pra ter vazamento dentro de um mês, eu acho que tem que ter deixado a torneira aberta direto. Alguém vai Não, ter. nem a torneira aberta, meu amigo. Esse valor aí só se for uma adutora, sinto muito. Se o cara paga 48 por mês, daqui a pouco o cara recebe uma conta de 7 mil e os caras querem dizer que são sérios, mas da onde que são sérios? Vai ver o vazamento da doutora perto da tua casa ali e os caras estão cobrando de ti. Não sou eu, isso é genérico, não é perseguição, não é nada, é uma completa esculhambação que no fim muita gente vai acabar pagando mais do Que não que deve reta, sem procurar reclamar. Os de sempre, os que pegam toda a unha, que compram briga, vão reclamar. Eu não vou nem me cansar com esses malucos, eles que me executem. Vou ter que provar que isso é verdade. E aí, secretário Valmir? Qual é a sua explicação, diretor Valmir? E a Atlantis, diretor Valmir? De 6 milhões? Deixa, é bom que chama a atenção do ouvinte, E Atlantis, diretor Valmir? E aí, qual é a explicação, diretor Valmir? O senhor já não deu explicação na Câmara, vai dar explicação nos microfones aqui? Você sabe que eu tive no Daeb, ontem de manhã eu tive no Daeb e peguei uma senha ali e digo assim, aí vi um cara que vocês conhecem, só que eu não vou dar o nome dele. Eu digo, aquele senhor lá que tá lá é responsável, ele sabe, ele entende alguma coisa? Não, ele entende. Aí eu fui lá falar com o cara teve que chamar uma guria de lá porque o cara não entende bolufas nenhuma e eu não sei o que faz lá. Bueno, vamos então aqui só para colocar César Augusto Correia, programa nota 1000. Estão de parabéns, estou todo sábado ligado. Valeu então. Aliás, o vereador Chico, num bate-boca que teve com o diretor do DEB, disse que o diretor do DEB nem tinha noção do que estava fazendo lá. Tito, sabe que o diretor da EB, junto com o Lelinho, tu viste aquilo, né? Aquelas brigas. Troço impressionante aquilo, né, tia? Bueno, o Rataú, vamos dar a última aqui, a última pincelada no secretário lesionado. Acho que já foi colocado, né? Já foi. Mas a gente Era só podia. uma blague, né? Mas a gente podia. Para recomendar que o secretário tome um pouco mais de cuidado, para não andar tropeçando por aí, se machucar, né? A idade começa a pesar, o cara se machuca fácil. Certos determinados exercícios e atividades, a gente com a idade precisa resguardar e não, né? Porque a gente quer o bem das pessoas, não quer que as pessoas se machuquem, né? Tia, tu sabe que parece que é meio bom de briga, não sei como é que conseguiu deixar a cara dele daquele jeito, tia. Tá, mas me diz uma coisa, não foi esse aí da briga aquela que deu sábado passado? Pois então, eu não sei se foi esse, né? Porque quando a polícia chegou lá, supostamente o suposto, né? Não estava mais lá. O suposto apanhador ou o que deu? Os dois, né? Os dois. Então, esse que apanhou não é bom de briga é o que deu. Tia, esse negócio de bom de briga é meio medieval, né, tia? Isso tá que nem aquele ditado, ditado besta que tinha aqui, que fama de valente, fama de rico e fama de mulherengo não se desmente. Olha, meu amigo, fama de valente há uns 100, 200 anos atrás era até importante mesmo, porque o cara não tinha lei, não tinha polícia, não tinha nada, tinha que correr. Fama de rico, quando o cara é pelado, é a maior burrice do mundo, né? Os caras caem em cima de ti que nem urubu na carniça e tu não tem o que... E fama de mulherengo uma coisa meio... Tu pode até fazer uma gracinha, entendeu? Então não convém ficar alimentando essa coisa de fama de valente, porque é muito medieval, né? Não tem nada de brigar, só eu vou repetir que o secretário tome cuidado pra não tropeçar de novo, tá bom? Não, sabe, seu Thiago, tu contou uma na saída aí da forma do peixe, sabe que tinha um poderoso que tinha dinheiro que tinha que ter um segurança, né? E aí ele pediu um segurança guapo, quero um segurança guapo, segurança macho mesmo. E aí me chega um cara lá, um cara grandão, todo cheio de detalhe na cara e nos braços. E aí se apresentou pro cara e disse, o senhor queria um segurança guapo? Macho sou eu. E ele disse assim, e esse talho que o senhor tem aí? Ah, isso aqui foi brigando pro senhor ver que eu sou macho. Diz, não, tu não me serve, eu quero o cara que te deu o talho na cara.
Só fazer uma ponderação. Só fazer uma ponderação aqui, eu me abstive desse assunto, porque pelo que eu soube nos bastidores é problema familiar. Não, eu nem sei qual é o assunto, é só uma graça, porque as pessoas... só quero concluir. Eu não tô nem Deus o livre, se tem esse porém que tu tá dizendo, isso não é da minha conta, aliás, nem da conta de ninguém, só que tome cuidado para não tropeçar mais nada. É isso que eu quero ponderar, é isso que eu quero ponderar e concluir. Pelo que eu soube, por isso que eu optei me abster, porque é um problema familiar, e aí cabe a ele resolver e não cabe a nós comentar, porque... Mas é por isso... Mas a questão ser familiar. Se eu soubesse do que tu sabe, eu não teria dito o que tu disse, porque não é da conta das pessoas. Tá, só quero concluir. Volto a repetir, eu me abstive, porque eu soube que é um problema familiar e não cabe a nós comentar aqui, e cabe a ele resolver. E também acho que teve comentários aqui que foram impertinentes, porque nós já vivemos uma tragédia no passado com o Matias, então daqui a pouco pode... nada a ver, Maurício. Que é isso, Maurício? Que é isso, mas o que... nada a ver, tu viaja na batatinha, Maurício. Que é isso, Maurício? Pelo amor de Deus, para com isso, Maurício. Nada a ver, meu Deus. Pelo amor de Deus, Maurício. Sinceramente. Me tirasse o ar, que isso, rapaz? É só uma brincadeira, uma blagzinha normal aí. Brincadeira, aconteceu. Não, nada, ninguém tá falando, ninguém tá desmerecendo moralmente ninguém tá atacando moralmente ninguém. Nem você sabe, ninguém tá nem falando de quem é. Tu que tá dando detalhes aí que não interessa pra ninguém. É verdade. Não, ele é o homem que sabia demais. Bueno, vamos então dar nosso tchau, né? E sábado que vem estaremos de volta aqui no nosso programa. Só o último, então, Rosane, Silvia, Ieda, Richarlis. Todos esses estão nos assistindo nesse presente momento. Bueno, Urataú, teus colocações. Bom, pessoal, bom final de semana. Obrigado pela audiência no Facebook, na rádio e até o próximo final de semana. Tchau. Obrigado pessoal do Face, obrigado por estão sintonizados na Positivo FM. Que tenham um bom fim de semana e até sábado que vem, se Deus não Senhor quiser. Tchau. Valeu então, depois dessa do Maurício, nada nos impede de dizer tchau. Vão com Deus e fiquem na paz. Vamos comer. Vamos lá, garoto. Tchau.